Olá, muito boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa primeira aula da jornada do funil do corretor americano. Meu nome é Fábio Eni e eu estou falando com você aqui diretamente da minha imobiliária, a Oron Imobiliária, em Goiânia. E se você, durante esses dias, está me vendo falando muito sobre o funil americano, eu te dando exemplos de coisas que como funcionam lá nos Estados Unidos, é muito possível que você esteja se perguntando: tá bom, Fábio, eu estou meio confuso, eu estou meio confusa aqui. O que você vai fazer é ensinar a gente como vender imóveis lá nos Estados Unidos? Não. Fábio, você então vai pegar e vai ensinar a gente a vender imóvel aqui no Brasil para americano? Também não. Nós vamos falar durante essa semana sobre como você pode vender muito mais imóveis para brasileiros aqui no Brasil, utilizando de estratégias que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Eu vou te contar um pouquinho mais da minha história, como foi, o que eu aprendi, como foi que eu aprendi isso lá. Eu fui morar lá nos Estados Unidos durante um certo tempo, mas isso fica para um outro momento. O que importa é, nosso grande objetivo aqui, nesse evento, é te mostrar que é possível, com uma programação, com uma organização de um processo, você alcançar grandes resultados. É esse tipo de processo que os americanos fazem e que faz com que eles tenham grandes resultados. Eu sei que as coisas lá nos Estados Unidos são completamente diferentes daqui do Brasil. Eu sei que o modelo de venda deles, a legislação, tudo difere do que a gente tem aqui no Brasil. Só que a grande questão é, você vai escolher ficar reclamando sobre como funciona aqui no nosso país, ou você quer buscar novas soluções, novas ideias que tragam para você insights e questões diferentes para você fazer no seu dia a dia para ter grande resultado. E sobre que tipo de resultado que eu estou falando? Eu estou falando sobre ganhar dinheiro de verdade, sobre vender todos os meses, sobre fazer com que você alcance R$50 mil de comissão todos os meses com a venda de imóveis. E eu sei que você me ouvindo assim, se você está me conhecendo agora principalmente, pode parecer uma coisa meio lorota, né? Vamos falar a verdade. Mais um para poder vir aqui e ficar inventando um monte de lorota para mim. Calma. Nós vamos ter vários dias durante essa semana e eu vou te mostrar que esse tipo de resultado é extremamente possível e não só que ele é possível, que ele é muito provável que vá acontecer com você desde que você tome as medidas e entre no processo do jeito que eu vou estar te mostrando aqui. E para não ficar parecendo que é uma coisa meio fantasiosa minha, eu vou te mostrar muitos exemplos de outros corretores que já participaram de eventos assim como esse e que fazem parte dos meus programas de treinamento e que já alcançaram esse tipo de resultado também. E eu vou tomar mais um cuidado de todas as vezes que eu te mostrar um exemplo desses, que eu te mostrar uma história, um depoimento, em todos eles eu tenho um compromisso com você. Em todos nós vamos colocar o arroba desse corretor, dessa corretora, lá no Instagram. E aí você pode muito bem pegar esse arroba e ir lá tirar a prova. Vai lá, chama o corretor no direct, pergunta para ele, me conta aí, esse negócio aí que eu vi tu falando lá no vídeo, lá do cara lá do corretor máquina de vendas, é papo furado? Como é que foi essa história? Porque você vai ver vários casos. E por que eu vou estar mostrando essas histórias? Porque em um determinado momento, a próxima história que eu vou contar é a sua. E você vai ver como é transformador, à medida que você vai entendendo o processo e você vai começando a ter resultados, vir e poder contar a sua história aqui. Então, temos dois objetivos com essas histórias. O primeiro, te mostrar que é possível. E o segundo, parabenizar e premiar os colegas que já se esforçaram, que já participaram disso aqui e que já chegaram em outro nível de jogo. Um nível que eu chamo de top foda. Mas a gente já fala sobre isso. Diretor, coloca aqui para mim a nossa primeira história de hoje. Eu somei os valores e estava feliz só com a grana. No outro dia, calma aí, 50 mil, é 50k. Eu cheguei 50k, calma aí, calma a ficha, cheguei 50k. Meu nome é Eduardo, né? É Carlos Eduardo, mas todo mundo me chama de Eduardo. Eu trabalho de corretor de imóveis há 7 anos, aqui na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Meu primeiro ano, assim, foi um boom, né? Eu saí de uma loja de informática, que era minha também, com ganhos medíocres para um ganho no mercado imobiliário, assim, 10 vezes acima do que eu estava acostumado. Então, eu me animei muito no primeiro ano. Mas, né, com toda a profissão, né, acho que faltou um pouco de disciplina, de repente eu estava me vendo estagnado e depois caindo um pouco. Não, eu não estava com vendas regular, eu vendia assim desordenadamente, sem critério. Então, eu fazia uma venda aqui, outra ali. Até fazia vendas pelo excesso de trabalho, porque eu trabalho 12, 14 horas, 15 horas. Estava me matando aí, segunda a segunda. Então, por osmose, elas aconteciam. Não
de forma organizada, mas por osmose estava acontecendo. E de repente, quando você fez aquele curso, aquele intensivo de uma semana gratuito, eu parei para assistir e vi que eu não estava tão fora do eixo. Eu vi que até no seu linguajar não era nenhuma promessa mirabulosa, não era ferramentas, nossa, inacessíveis, era tudo coisa simples. Criar artigos, respeitar o tempo de cliente. E eu falei, cara, dá para fazer. E durante aquela mesma semana da palestra gratuita, eu comecei a pôr em prática e já vi o negócio começar a acontecer. Eu já vi clientes começar a agendar visita e falei, cara, é fantástico. Eu estava numa fase assim muito ruim, embora eu tenha muitos clientes para trabalhar, eu não fico caçando lead, procurando lead, porque só o que tem no meu celular, inclusive eu escutei, né, na sua palestra falando, pega aí no seu celular antes de fazer o investimento, procura no seu celular que trabalho que você tem aí, retrabalha melhor ele. E eu comecei a trabalhar ali mesmo, porque eu tinha de material no meu celular. Eu não saí investindo, gastando dinheiro com patrocinado. Eu comecei dali. Falei, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Claro que depois força você a fazer investimentos. Mas eu comecei com o que eu tinha ali, na mão. Eu tinha uma agenda, todos os clientes salvos, em pastinhas do computador também. Comecei a retrabalhar esses clientes. E começou a acontecer a coisa. Sem me dar o luxo de trabalhar um pouco menos nos finais de semana para passar mais tempo com meu filho, né? Eu tenho filho de 4 anos, né? E não tinha tempo, eu tinha que trabalhar que nem um desesperado para tentar oferecer algo para ele. E já com esses números, eu já consegui tirar um pouco o pé e deixar um pouco, soltar um pouco mais o corretor, né? E já me deu essa tranquilidade de respirar e começar a pensar em mais procedimentos, mais investimentos, trabalhar de uma forma mais organizada. Eu estou numa mistura de felicidade com ansiedade, porque eu quero manter, né? Eu achei que era impossível chegar, achei que ia levar um ano e de repente um mês eu parei para somar, assim, eu não estava nem acreditando. Quando eu vi, eu somei os valores e estava feliz só com a grana. No outro dia, falei, calma aí, 50 mil, é 50K. Eu cheguei em 50K, calma aí, calma a ficha. Cheguei em 50K. Eu preciso mandar uma mensagem agora lá na máquina de vendas. Falei, eu cheguei. Essas histórias realmente são maravilhosas e são muito do que me motiva a continuar fazendo esses treinamentos, a continuar todos os dias conhecendo novos corretores, novos donos de imobiliária e entender como é que funciona essa jornada e poder fazer parte dessa história. E talvez nesse momento você esteja pensando assim, Fábio, esse negócio aí eu vi o vídeo, mas eu não acho que isso é para mim não. Eu estou muito longe desse nível de resultado. E o que eu vou estar te mostrando nos próximos dias dessa semana é que isso não só é provável, ou melhor, não só é possível, como é muito provável que vai acontecer com você. E eu digo muito provável se você tiver feito a escolha de que você vai ser uma dessas pessoas. E sim, é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando assim, Fábio, como é um lance de vendas, isso depende de um pouco de sorte. Então, eu tenho que ter sorte para pegar o cliente pronto, o cliente que quer comprar. Quando o cliente quer comprar, eu pego e vendo. Então, não depende de mim saber se eu vou ter o cliente certo para poder pegar e vender. Depende um pouco de um fator aleatório, aí de sorte ou azar. E eu vou te dizer, não depende de sorte ou azar. Sorte ou azar vai determinar uma venda, 2 vendas. Aqui a gente está falando de um jogo de longo prazo. Eu estou falando de 6 meses, de 1 ano. E num jogo ali de 6 meses, 1 ano, a sorte ou azar ela acaba sendo anulada. Vai depender muito mais de um processo bem executado da sua parte. E se você executa esse processo, eu te falo, cara, as coisas vão começando a se encaixar. Mas para eu poder começar a fazer esse processo junto com você e te mostrar como que os americanos fazem, como que a gente faz aqui no Brasil, como os corretores top foda que eu te comentei fazem. E antes que você fique pensando que isso é palavrão, isso não é palavrão, tá? Porque a gente escreve com PH. Diretor, coloca aqui para mim o top foda. Ó, é desse jeito aqui. Então, cara, os corretores top foda que eu vou estar te mostrando essa semana, todos eles passaram exatamente por esse mesmo processo. E esse processo começa num elemento muito básico. Se você não acredita que é possível ter esse nível de resultado, se você não acredita que você consegue executar o que precisa ser feito, não adianta nem a gente começar aqui. Então, antes de eu falar, cara, você tem que fazer isso, isso e aquilo, eu preciso que você me diga se você acredita que você pode ter esse nível de resultado. Se você acredita que você pode estar vindo aqui participando de um desses meus vídeos. Se você acredita, eu quero te fazer um convite. Eu estou vendo aqui os comentários de vocês agora,
manda para mim um hashtag eu acredito. Diretor, coloca aqui pra gente. Hashtag eu acredito. Porque eu acredito que você vai ter sucesso. Eu acredito que você é capaz, porque ninguém aqui vai poder me convencer de que um americano é melhor do que um brasileiro, não. Eu vou te contar as minhas histórias lá nos Estados Unidos, você vai ver que lá não é tudo mar de rosas, não. Mas eles têm muito resultado. E esse resultado vem de um processo muito bem estruturado. Não é de saber fazer um Instagram super legal, não é de simplesmente você falar que agora você vai virar blogueirinho, nem nada disso. Eu vou estar mostrando para vocês os passos. É sobre organização, é sobre processo. E se você tem sentido que as coisas não estão se encaixando, que você não está vendendo, porque parece que está tudo meio bagunçado, você está certo. As coisas não estão acontecendo porque está tudo meio bagunçado mesmo. Mas a gente vai organizar durante essa semana. Diretor, me faz uma gentileza. Vamos lá, vamos começar a explicar primeiro para a gente sair dessa bagunça que eu estou falando aqui, vamos começar a explicar como é que vai funcionar a nossa semana. Primeiro, nós vamos ter 3 aulas durante o decorrer dessa semana. A primeira hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, e a nossa segunda aula vai rolar na próxima quarta-feira. Fábio, mas não tem aula amanhã, na terça-feira? Não, amanhã a gente vai dar um tempo para quem eventualmente perdeu agora o horário da nossa aula e ele vai precisar assistir o replay. A gente vai deixar o replay disponível. Mas é muito importante que você venha participar na hora que a gente está estreando isso aqui. Por quê? Porque a gente vai ter vários presentes especiais para quem estiver com a gente aqui no horário. Então, todos os dias as nossas aulas vão começar, assim como hoje, às 8 horas da noite, e eu te convido para vir participar comigo na hora da estreia, mas eu também te convido para se eventualmente acontecer de você se atrasar, você vai poder sim assistir o replay. Então, amanhã, na terça-feira, a gente não vai ter aula e nós voltamos na quarta-feira com o nosso segundo encontro. Eu já vou explicar para vocês o que a gente vai ter em cada um dos nossos encontros. Depois nós temos mais uma aula na quinta-feira. A aula da quinta-feira, eu já vou te dar um spoiler, é a aula mais importante dessa semana. Na aula da quinta-feira, eu vou te ensinar uma técnica que é chamada de Dante. Cara, Dante, fica com esse nomezinho aí na cabeça. Você vai curtir tanto, vai mudar tanto o seu desempenho, que é capaz de você ter um filho e chamar ele de Dante depois só por ter aprendido isso aqui. Escuta o que eu estou te falando. E por fim, no domingo, nós vamos ter o nosso último encontro ao vivo e eu vou estar te mostrando, tirando todas as suas dúvidas. A gente vai dar um rolê aqui durante esses dias dentro da minha imobiliária, porque eu gosto muito de estar fazendo isso aqui diretamente de dentro da minha imobiliária, porque para mim, além de ser o meu escritório, o lugar que eu trabalho todos os dias, onde eu tiro o meu ganha-pão, é um prazer muito grande estar no local em que eu compartilho com corretores de imóveis associados aqui da minha empresa. Esse exato local aqui é onde fica a minha bancada de atendimento, onde ficam os meus corretores de plantão. Os meus não, né? Os meus colegas aqui que são associados junto com a nossa empresa. Onde fica também meu sócio, uma parte do meu time administrativo. Mas eu vou estar te mostrando em mais detalhes aqui, vou te mostrar a sala de reuniões onde a gente fecha os negócios, vou estar te mostrando aonde eu fico sentado lá em cima com uma parte também do nosso time de marketing e time administrativo. Enfim, a gente vai estar conhecendo tudo isso, mas no domingo eu vou estar sentando com você no meu computador, olho no olho, assim, e eu vou estar tirando todas as suas dúvidas sobre tudo que rolou aqui durante essa semana. E também, no domingo, a gente vai fazer um sorteio super especial de uma ferramenta bem legal que eu vou estar explicando para vocês durante essa semana, que é o robozinho do WhatsApp, é o Corretor Zap. É uma ferramenta muito especial que ajuda muito, utilizando a metodologia que a gente usa aqui no Corretor Máquina de Vendas. A gente vai estar fazendo sorteio dessa ferramenta também no domingo. Então, eu te convido a participar de todas as nossas aulas aqui dessa semana, em especial na quinta-feira, porque vai ter o Dante, e no domingo, porque a gente vai ter o sorteio do robô, tá certo? Fora isso, eu queria te contar que se você ainda não está inscrito no nosso grupo de WhatsApp, faça isso imediatamente. Diretor, coloca aqui para mim, por favor, o QR Code. E se você está me assistindo numa televisão, você também pode pegar e simplesmente apontar o seu celular aqui para o QR Code e acessar o nosso grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai ter acesso a vários bônus e presentes que eu vou estar liberando durante essa semana. Esses bônus e presentes são exclusivos para quem está no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, a gente vai ter sorteio que vai rolar através do grupo de WhatsApp, a gente vai ter presentes, como eu estou te explicando, na nossa aula de quarta-feira agora, eu vou estar te mostrando como a gente faz reaquecimento de clientes, e esse é um elemento super, super, super importante para você ter sucesso, e é uma das coisas que são mais interessantes do que a gente vê acontecendo lá nos Estados Unidos também e perfeitamente possível de ser feito aqui no Brasil. Então, eu vou estar te mandando modelos de teasers, que são peças que a gente usa para fazer aquecimento de clientes, tudo mastigadinho.
tudo pronto para você. Agora, isso só vai acontecer para quem está dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube ou na página nossa aqui do evento, você vai encontrar um link para poder acessar ao grupo de WhatsApp. Se não, você pode apontar mais uma vez a câmera aqui para esse QR Code e conseguir acessar. Legal? Vamos lá? No primeiro mês eu consegui fazer aí na casa de uns 60 mil reais em comissão. O mês de fevereiro foi excelente também. Cheguei aí perto de 100 mil reais. O meu nome é Roberto Aquino, eu estou na cidade de São Paulo. Eu era profissional aí da área de Facility Service, aí, passei por uma grande extensão de formações. E em 2018, o Headhunter me achou para entrar para o mercado imobiliário, para uma incorporadora aqui em São Paulo, que tinha como grande finalidade vender para investidores apartamentos compactos, né, com uma solução 100% digital. E, a princípio, quando me convidaram, ela falou assim, olha, você vai ter lá o lead, que a gente gera não sei quantos leads por dia para você trabalhar, é só ir lá e bater na cabeça da galinha e matar. E na hora que você se depara com a realidade, não é bem assim, porque o lead nem sempre entra na temperatura. Isso eu estou falando hoje que eu já tenho mais experiência, eu consigo enxergar isso, mas na época, quando eu entrei, eu falei, nossa, achava que era ligar e vamos fazer negócio, do jeito que me venderam. E você acaba não tendo muito discurso, você acaba não entendendo muito o processo de venda, como que é aquela questão do funil, né? Os processos que o cara que ele passa para poder chegar na temperatura de realmente ir para o fechamento, para poder concluir o negócio. Então, tinha muita dificuldade. E eu tinha contatos que iam entrando e eu não organizava nada, as coisas iam ficando uma bagunça dentro da minha carteira de clientes e eu acabava não tendo resultado, porque eu não tinha ainda muita experiência prática na questão de fazer uma mesa, de abordar o cliente de uma forma aí com que eu conseguisse conduzir até o fim do processo da assinatura do contrato, né? Estava com tempos mais espaçados, eu fiquei vezes que eu fiquei 3 meses sem vender, daí teve vezes que eu fiquei 2 meses, então assim, não tinha uma constância nos meus resultados. Na verdade, quem te conheceu foi minha esposa, a Mona Lisa, ela trabalha com marketing digital, é publicitária, ela fazia meus leads e não estava rolando muito. Daí ela comprou o seu curso, meio assim, eu fiquei sabendo depois de um tempo, por acaso, do investimento, eu falei, deixa eu ver isso aqui, o que é isso, né, meu? Ela me mostrou e, assim, foi um eureka, porque muito do que eu fazia, tudo de forma desordenada, bagunçada, aquele negócio de disparo, sem pé, sem cabeça, sem estratégia, e eu olhei você falando, falei, caraca, meu, olha o cara organizando as minhas ideias, né? Porque eu fazia, de uma certa forma, algumas coisas com que você passa, né? Mas eu fazia totalmente de forma sem estratégia, desorganizado total, não arrumava minha base, e isso não me trazia resultado, não me trazia constância. Então, a Mona Lisa achou, daí na hora que eu vi, comecei a assistir seus vídeos, eu, pirei, falei, cara, que legal, o cara fala a minha língua, tá vindo de encontro com aquilo que eu estava buscando, né? Que eu estava buscando já conhecimento no mercado, estava fazendo alguns outros cursos, eu tinha feito aí até outros cursos aí no caso, que não tinha vindo tanto de encontro, os caras ficavam muito focados em fazer anúncio, mas não falava do processo de venda, de uma estratégia de trabalho básica. Eu acho que, depois que eu aprendi isso, eu falo para todos os meus amigos, falo, cara, o dinheiro tá no banho, presta atenção que o dinheiro tá na base, trabalha a sua base, não é só trabalhar o lead imediato, óbvio que a gente quer vender na hora. E foi muito legal, foi, assim, transformador, cara, assim, a minha carreira, depois do momento que eu comecei a trabalhar de forma mais organizada aí, com as metodologias que eu vi que você passou. Coisa assim, que eu acho que é mais marcante, né, que eu tenho uma base de bastante clientes, mais de 5 mil clientes aí na minha base, que eu trato já há 2 anos, pelo menos. Começar a ver que aquele cara de 2 anos que nunca te respondeu e você mandou já 1 milhão de disparos, o cara te responder no momento que interessou para ele e você começar a ir para o fechamento e acontecer a venda. E as minhas últimas vendas, todas assim, cara que nunca me respondeu 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, raramente aquele cara que estava mais quente. Então, assim, eu tive resultados bastante expressivos. Já agora em 2023, no primeiro mês eu consegui fazer aí na casa de uns 60 mil reais em comissão. O mês de fevereiro foi excelente também. Cheguei aí perto de 100 mil reais. Muito feliz porque hoje eu trabalho bastante focado, mas do jeito que eu quero, né? Eu tenho bastante flexibilidade do meu tempo, que é o que eu buscava, diferente do mercado corporativo que eu trabalhava, que eu tinha que me dedicar muitas horas lá. E eu tenho um ganho bem mais expressivo do que eu tinha antes, sem dúvida nenhuma. Muito legal mais essa história. E uma coisa que eu quero que você perceba você está vendo que estão se criando um certo padrão? Que as pessoas começam a falar histórias muito parecidas umas com as outras? Você vai perceber isso durante toda essa semana. Quem dá errado, quem fracassou na carreira, cada um faz isso de uma forma diferente. Agora, quem tem sucesso, a história é muito parecidinha. Todo mundo tem a ver com muito esforço, muito trabalho,
muito estudo, muita dedicação e principalmente com organização e processo. Então, bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que essa história do processo tem a ver com a história dos Estados Unidos e do corretor americano que eu te comentei e te convidei para poder participar aqui nesse evento. A primeira coisa que eu preciso te contar é um pouquinho da minha história. Como eu já te disse, meu nome é Fábio Wayne e eu tenho uma imobiliária, mas essa imobiliária não começou do nada. Na realidade, eu não comecei a minha carreira como corretor de imóveis. Eu comecei a minha carreira como empresário há 20 anos, trabalhando numa empresa fundada pela minha família, pela minha mãe, numa agência de turismo. E de lá para cá eu já tive múltiplos empreendimentos, não mais com a minha família, mas eu mesmo já aplicando o capital que eu ganhei e a experiência que eu ganhei ao longo dos anos, onde eu então, como eu já te disse, eu já tive agência de turismo, eu já tive casas de câmbio, eu já tive até mesmo clínica médica, já investi em startups. Mas em 2015, após eu encerrar um ciclo de algumas dessas minhas empresas, a gente tinha encerrado a operação das casas de câmbio, eu tinha feito um negócio que eles chamam de exit, né? Eu saí do negócio, eu vendi o meu negócio para um fundo de investimentos lá de Singapura, eu estava com capital na mão e estava procurando outra coisa para poder fazer. Nisso, eu tinha um sogro, não, né? Porque sempre foi o mesmo sogro, mas eu tinha meu sogro que ele já tinha imobiliária há muitos anos e ele tinha ganhado muita grana. Então, eu via meu sogro lá numa big de uma imobiliária. Naquela época, eles tinham construído um prédio que só o prédio deles valia mais de 10 milhões de reais. E, cara, por mais que eu torcesse pelo sogro, eu sempre ficava olhando com aquele olhar meio assim, né? Meio olho gordo, né? Falava assim, putz, cara, o cara trabalha meio... Pô, eu também trabalho muito e o cara ganha mais dinheiro que eu, né? E eu ficava sempre pensando assim, que o mercado é bom. E o mercado realmente é muito bom. E durante uns 10 anos aí eu fiquei namorando com essa ideia de entrar para o mercado, da gente começar uma empresa. Ele sempre conversava comigo isso nos finais de semana, até que um determinado momento chegou a hora perfeita. Eu estava capitalizado, tinha vendido o meu negócio, e ele estava doido para sair da sociedade que ele tinha, não por ter problema com os sócios, mas porque ele estava cansado, ele trabalhava muito com imóveis de lançamento e aquele ciclo estava alterando aqui na cidade, ele tinha mais de 200 corretores lá na imobiliária dele, e ele queria fazer um negócio mais em família. E aí nós decidimos então, eu, minha esposa e meu sogro, começarmos uma nova imobiliária, a Aurum. Dessa decisão, em 2015, a gente montou um escritório bem pequenininho, naquela época, numa sala de coworking. Eu fui primeiro sentar para poder trabalhar e fazer a montagem da imobiliária. E na sequência, meu sogro veio para dentro da operação. E aí a gente teve um corretor, depois 2, 3, 4, 5. E assim foi crescendo, até que em um determinado momento, em 2017, 2 anos depois da fundação da empresa, a gente estava já com 20 corretores. Já estávamos numa sala nova, mas que também já ficou apertada para a gente. E nós queríamos crescer ainda mais. Nesse momento, aconteceu uma coisa super interessante comigo, que foi, eu queria crescer, mas eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer para que isso acontecesse na empresa. E aí eu encasquetei na cabeça de que lá nos Estados Unidos eu ia achar as respostas para essas minhas dúvidas e programei uma viagem com a família inteira, na verdade não uma viagem a turismo, né? Mas sim tirar um ano sabático para ir estudar. Minha esposa ia estudar inglês e umas outras coisas que ela tinha colocado na programação de vida dela depois que ela se formou. E eu queria estudar a parte do marketing digital, principalmente voltado para o mercado imobiliário e conhecer melhor o que estavam se fazendo dentro das maiores imobiliárias que tinha lá nos Estados Unidos. Nós mudamos para a cidade de Miami, que hoje é uma das cidades que mais tem expansão imobiliária em todos os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, hoje Miami ganha de alguns locais como Nova York ou até mesmo do que Los Angeles, São Francisco, em expansão na parte de negócios e principalmente no setor bancário. Então a cidade tem uma pujança muito grande e a gente viu isso tudo acontecendo e tem grandes imobiliárias lá. Isso não está muito na mídia mais tradicional sendo divulgado, mas quem mora lá nos Estados Unidos acompanha isso e sempre está vendo esse movimento do mercado que faz com que a Flórida cresça muito. O fato é, nós nos mudamos para lá e quando eu cheguei lá, eu fui fazer alguns cursos. Uma das primeiras coisas que eu descobri quando cheguei lá foi que as imobiliárias elas estavam se modernizando e que a partir daquele momento gravar vídeos não ia ser mais uma opção, ia ser uma obrigação. E eu precisava aprender a fazer isso. Eu não vou nem contar para vocês o que aconteceu e como é que foi os meus primeiros vídeos, porque é muita vergonha alheia. Mas o que eu tenho que te falar demorou um certo tempo até eu estar mais acostumado e ter facilidade para poder olhar para uma câmera e vir me expressar, explicar alguma ideia. Todo mundo passa por isso. Então, se você nesse momento fala assim, nossa, Fábio, mas eu morro de vergonha de fazer isso, relaxa, a gente vai conversar sobre como é que quebra o gelo para poder começar a fazer esse tipo de movimento durante essa semana, mas o fato é que
Tudo é uma questão de prática, tudo é uma questão de treino. Eu também tinha muita dificuldade, mas quando cheguei lá, fui aprendendo com os melhores e fui vendo que não tem nenhum bicho-papão, não é um bicho de 7 cabeças a gente dominar a conversa com uma câmera. E uma das primeiras coisas que eu também aprendi lá foi que os corretores me falaram assim, os donos de imobiliária que eu cheguei a papear, eu conheci um cara que era muito gente boa e ele vendia muito imóvel de luxo para os russos. Ele era russo, mas eu estava há muitos anos lá nos Estados Unidos e ele me falou assim, Fábio, o que a gente faz hoje no vídeo não é fazer redes sociais e não sei o quê. O que a gente faz hoje no vídeo é basicamente o que eu já faço há 30 anos com o meu cliente. Eu não vou com o meu cliente e explico como é que funciona o imóvel e vou lá e vendo um imóvel para ele. Pois bem, eu faço a mesma coisa hoje utilizando as câmeras. Porque o meu cliente, na maioria das vezes, ele está morando na Rússia, ele vem aqui só para poder passear e aí ele quer comprar os imóveis, mas ele já chega mais comprado quando a gente faz esse procedimento. Eu achei a ideia fantástica e falei, muito interessante, vamos aprender a fazer isso. E legal, me desenvolvi bastante lá nos Estados Unidos, só que quando passou aí há algum tempo já, a gente estava encerrando aquele ciclo que a gente tinha se proposto de ficar lá tirando o ano sabático, eu fiquei na dúvida, será que eu volto para o Brasil? Será que eu não volto para o Brasil? Será que não é melhor abrir uma imobiliária aqui na Flórida, né? Tem tanto brasileiro se dando bem lá também, de repente eu abro uma filial da minha empresa nos Estados Unidos e vou ficar mais feliz. Só que algumas coisas do dia a dia lá nos Estados Unidos foram me caindo a ficha que, cara, Brasil é a melhor coisa que tem. Uma das coisas que eu percebi foi, lá nos Estados Unidos é tudo muito organizado, eles têm o trânsito bonitinho, lá o dinheiro dá para poder comprar PlayStation, para comprar as traquitanas que a gente gosta de ter. Mas a felicidade, ela não são só as coisas materiais. E mais do que isso, mesmo quando a gente está falando das coisas materiais, tem umas coisas que é mais legal aqui no Brasil do que lá. Lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, eu gastava mais ou menos uns $10 mil por mês para poder existir. Eu morava bem localizado, tinha um apartamento num local chamado Sun Isles, que fica ao norte de Miami. É um lugar rico, na beira da praia. Então era caro o meu aluguel e tudo mais. Minha filha estava numa escola boa. A gente às vezes fica pensando aqui no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos não paga escola, é tudo escola pública. Não é bem assim não, tá? Porque minha filha era bem pequenininha e a gente tinha que mandar pro daycare, e o daycare é caro para chuchu lá. Aqui no Brasil, babá é muito mais barata do que custa lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que no final do mês ali eu gastava mais ou menos uns $10 mil para poder viver. E eu não vivia uma vida de luxo, tá? Eu vivia uma vida simples. Minha mulher limpava banheiro lá, cozinhava, eu também ajudava com as coisas da casa. Enfim, o fato era que muitas vezes a minha vida nos Estados Unidos era bem mais simples do que a minha vida aqui no Brasil. E cara, quando você pensa assim, tipo, $10 mil é $50 mil aqui no Brasil. Com $50 mil, o camarada tem uma vida. Uma vida. Ele consegue pagar a melhor escola para os filhos, consegue viajar, consegue ter plano de saúde, consegue comer onde quer, consegue viajar para fora do Brasil 1, 2 vezes no ano. Cara, tem uma vida de rico. Lá nos Estados Unidos eu tinha uma vida classe média, legal. Com 50 mil aqui tem vida de rico. A primeira coisa então que eu já falei, rapaz, olha, primeiro, no Brasil com esse mesmo tanto de dinheiro, não dá para ter jardineiro, dá para ter piscineiro, dá para ter empregada doméstica. Lá nos Estados Unidos não, lá nos Estados Unidos você tem que fazer tudo isso. Aí eu já comecei a achar assim, rapaz, ser pobre no Brasil e ser pobre nos Estados Unidos é melhor talvez ser pobre lá nos Estados Unidos. Agora, se você já passou desse patamar, se você já começa a ganhar um pouquinho melhor, se você começa a ter sucesso na sua profissão, o Brasil é mais legal. Esse foi o primeiro ponto que eu entendi quando estava lá. O segundo ponto que eu entendi é, cara, os relacionamentos que a gente tem, a nossa família, a proximidade com quem a gente ama, não tem preço isso. Não tem preço. E quando eu voltei então para o Brasil, quando eu saí daqui meio triste com o nosso país. Meio decepcionado com a política, meio decepcionado. Cara, até os motoqueiros que passavam na rua, tirando rasante na gente no carro, me irritava. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei adorando tudo. Queria dar um beijo na cabeça até dos motoqueiros aí, desses caras que ficam entregando comida aí nos aplicativos. Até esses camaradas eu já estava gostando deles. Porque faz falta esse calor humano quando a gente está longe. E desde que eu voltei, então, eu me reprogramei a minha cabeça para poder parar de reclamar. Porque eu não quero morar num lugar perfeito lá, o que se diz perfeito, que é o caso dos Estados Unidos. Eu quero morar aqui, nessa nossa baguncinha gostosa. E dá para ganhar muito dinheiro aqui. E dá para ser muito feliz aqui. Agora, a gente pode aprender umas coisas com eles. E é isso que eu vou estar te mostrando, então, a partir de agora. Para quem já está bravo comigo aqui, eu estou vendo vocês comentando aqui as coisas, relaxa, vamos entrar agora na parte mais aprofundada de conteúdo. Eu precisava explicar esses conceitos para vocês. E para eu te explicar, o que você precisa fazer que vai mudar a sua carreira, que mudou a carreira de inúmeros corretores no Brasil, desde que eu trouxe essas técnicas lá dos Estados Unidos em 2018,
eu preciso primeiro te explicar o que você não deve fazer. Existem alguns erros que estão tirando completamente os seus resultados. E esses erros, eles vão se somando. Então, eu sei que você pode estar pensando assim, mas tem um lance da exclusividade, me explica como é que vai funcionar isso aqui no Brasil. Calma. Vamos corrigir primeiro o que está dando errado. E aí você vai entender a grande oportunidade que você tem, que está na sua mão. Eu vou te mostrar na nossa aula da próxima quarta-feira agora, nossa segunda aula, que você tem na mão um tesouro. E eu vou te mostrar exatamente o passo a passo que você vai fazer para poder descontar esse tesouro. Você provavelmente tem 10, 15, 20, 30 mil reais de comissão no seu celular, nesse momento em que você está desperdiçando. Eu vou te mostrar o passo a passo para poder aproveitar esse dinheiro e já botar ele na sua conta ainda nesse mês de setembro, tá? O primeiro erro que os corretores cometem a rodo e faz com que o desempenho caia, e caia muito, é o de você ser o que eu chamo de corretor chapeiro do McDonald's. Ou chapeiro do Mac para os íntimos. Fábio, o que é esse negócio de corretor chapeiro do McDonald's? Chapeiro do McDonald's, amigo, é aquele camarada que esquenta para os outros comerem. É aquele corretor que acompanha o cliente durante ali 7, 10, 15 dias no máximo. E se o cliente não compra, ou se ele já não está mandando Pix e falando assim, eu tenho dinheiro para poder comprar, o corretor desiste dele e passa para o próximo. E por que corretores abandonam os seus clientes? É porque o corretor não gosta do cliente? Não. Na maior parte das vezes, isso acontece por pura falta de organização. Vamos fazer um teste sobre isso? Pega teu celular aí, pega teu WhatsApp. Dá uma olhadinha no teu WhatsApp e dá uma jogada para cima aí nas conversas e me diz que não tem conversa com clientes que você não salvou na agenda nem o nome do cliente. Você dá aquela puxada lá, tá lá, 011, 9, não sei o que e tal. Teve o maior papão lá com o cliente fez umas perguntas de um imóvel que você anunciou, que estava no portal, ou uma lead que a imobiliária pegou e te passou, ou a incorporadora conversou meia dúzia de coisa com o cliente parou de te responder, você parou de chamar o cliente, ficou por isso mesmo. Nem salvar na agenda não salvou. E eu sei, você deve estar pensando, Fábio, eu tenho um monte de cliente desse, um monte de cliente que não tem dinheiro para comprar, um monte de cliente que não responde, cliente que não respeita o corretor, cliente que não entende o tanto que eu me esforço todos os dias. Mas vem cá, você está se esforçando desse tanto por esse cliente? Você quer receber o dinheiro do cliente, concorda comigo? Então tá. Se você quer receber o dinheiro do cliente, vamos lá. Merece pelo menos um empenhozinho ali, né? Uma coisa a mais do que a parte do cliente. Eu tenho que me esforçar um pouco mais do que... Eu como vendedor, tenho que me esforçar pelo cliente um pouco mais do que o cliente se esforça por mim, concorda? Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma disciplina e uma organização para conseguir manter conversas de longo prazo com o cliente, a gente simplesmente está perdendo vendas. Esse é o nosso primeiro erro e talvez você não tenha dimensão do quão grande ele é. Eu já te falei, você vai olhar lá no seu WhatsApp e você vai perceber que tem vários clientes que foram largados assim para trás. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar uma técnica que vai mudar completamente a sua forma de trabalhar os seus clientes. Eu vou te explicar exatamente como acontece a jornada de compra do cliente, quanto tempo ela demora, como você consegue identificar os clientes que estão prontos de imediato para comprar e aqueles que vão demorar mais. Quais você deve colocar mais energia, quais você deve atender primeiro e, principalmente, como você faz para poder atender todos os clientes. Nós, aqui dentro da imobiliária, os meus alunos dos meus programas mais avançados, como a comunidade do corretor Máquina de Vendas, mentoria Black Brokers, a gente tem um monte de coisa aí e várias dessas pessoas que você está vendo aqui nessas histórias fazem parte desses programas mais avançados, mas começaram assim, como você, aqui, num treinamento gratuito comigo, vindo e se propondo a mudar de vida. Todas essas pessoas utilizam um pouco dessa técnica que eu vou estar falando, que é atender a um volume grande de clientes com muita regularidade no longo prazo. Esse atendimento de longo prazo te garante vendas com constância. Se você tiver poucos clientes e conversar com pouca gente todos os meses, é fácil de você estar falando assim, Fábio, eu estava com 3 clientes, né? Aí um acabou que falou que ia ver uma coisa com a esposa e tal, e não virou negócio. O outro fez tal coisa e também não virou. O outro tem um problema lá no financiamento e não fechou. Aí eu não fechei nada esse mês, passei por baixo da mesa. Mas no mês passado eu também não vendi nada não. E no mês anterior, pior que também não vendi. Tá, eu entendo, isso acontece. Agora, e se você tivesse atendido 20 clientes, 30 clientes e conversado com esses 30 clientes há 2 meses atrás? Só que no mês passado, você tivesse novos 40 clientes e você tivesse conversado com os 30, 40 do mês anterior, com os 40 do mês passado e agora nesse mês
você estivesse conversando com aqueles 30 do mês atrasado, com 40 do mês passado, com mais 30 desse mês, a gente já vai somando 100 clientes. Se você conversasse com esses 100 clientes todas as semanas, você concorda comigo que a probabilidade de você vender sobe? E quando não forem mais 100 clientes, forem 200, 300, talvez até mais. Porque sim, o cliente, ele às vezes demora para poder fazer a compra. Pode ser que ele demore 6 meses, 1 ano. Eu vou te mostrar na nossa próxima aula exatamente quanto tempo ele demora. E se ele demorar isso tudo, você pode ficar pensando assim, mas Fábio, eu preciso vender agora, tenho conta para pagar hoje. Tudo bem. A gente vai ter estratégia para poder vender para cliente que está pronto para comprar agora. Mas eu preciso ir acumulando clientes para poder comprar comigo daqui a 2 meses, 3 meses. Essas pessoas que chegaram aos 50 mil reais aqui, não necessariamente elas chegaram no primeiro mês. Às vezes elas chegaram ali a 15, 20, 30 mil num mês, depois 40, depois 50 mil. Foi um acúmulo de experiência, uma melhoria do seu processo e um acúmulo de clientes. Por isso, se você quer ter sucesso, a primeira coisa que eu vou te recomendar, larga o McDonald's. Chapeiro do McDonald's nunca mais. Vamos fazer reaquecimento dos clientes, vamos entender que o cliente, eu tenho que agarrar ele ali com carinho durante o longo prazo. Isso vai mudar definitivamente a sua carreira. O segundo erro que muitos corretores de imóveis cometem é o de acreditar que leads são a solução para todas as vendas. Se você não sabe o que são leads é um jeito chique, metido a besta. É porque assim, tudo que a gente estuda no marketing e tudo mais, normalmente foram os americanos que desenvolveram essa parte de técnica. E eles têm nome para tudo. E eu não vou nem mentir não que eu acabo utilizando esses nomes também porque é o padrão do mercado. Então, o que se acostumou-se, né, a chamar, ou seja, padronizou-se no mercado, é de que quando a gente faz uma campanha, ou seja, a gente anuncia imóveis e a gente recebe aquele cadastro do cliente, que tem lá o nome dele, o telefone, o e-mail, às vezes só o nome, o telefone, enfim, alguma forma de contato com o cliente, a gente chama isso de lead. E aí tem muita gente que começa a assistir, começou na pandemia, né, e tal, a assistir um monte de vídeo por aí, e aí pensou, cara, o que eu preciso é simplesmente saber fazer uns negócios aí do tal do tráfego pago, e aí eu vou botar um monte de cliente para dentro, e os clientes tudo que quer comprar, e blau, beleza, agora eu vou ficar rico. E não é exatamente assim que funciona. Eu não estou dizendo que lead não é um elemento importante. Na verdade, saber dominar os anúncios é uma das coisas que mais vai estar alavancando o seu negócio. E, para falar a verdade, sim, esse é um dos elementos principais que vão fazer com que você ganhe dinheiro. Mas sozinho e isoladamente, ele não funciona. Eu já vi muitos corretores que simplesmente saem correndo e falam assim, cara, eu vou aprender esse negócio de tráfego ou eu vou pagar um menino ali que ele sabe fazer muito bem esses negócios de anúncio que tem para fazer aí, e aí, blau, eu vou pegar e vou ganhar dinheiro. E aí passa 1 mês, passam 2, passam 3 e nada de ter resultado. E aí essas pessoas voltam e falam assim, tá vendo que esse negócio de internet, de fazer anúncio aí, nem funciona. Porque vem muita gente desqualificada, vem muito cliente que não conversa com a gente, que não sei o quê, sabe? Esse povo que faz tráfego, eles não sabem que precisa trazer gente qualificada, precisa trazer o cliente que realmente quer comprar. Bom, o que acontece? Existem várias estratégias que a gente vai ter que desenhar. E você não vai poder se dar ao luxo, se você quer crescer no momento de hoje, em 2023, você não vai poder se dar ao luxo mais de não entender como é que esses mecanismos funcionam. Se você quer vender imóveis hoje em dia, e principalmente se você quer escalar, ter volume de clientes, você precisa entender como é que a internet funciona. O tráfego ele é extremamente importante. Fazer anúncios, seja em portais imobiliários, no Google, no Facebook, no Instagram, enfim, nas plataformas que a gente tem à disposição hoje. Mais do que você saber fazer os anúncios propriamente dito, porque isso aí até dá para terceirizar, dá para poder pagar alguém para fazer para você. Mas mais do que saber como fazer os anúncios, você precisa saber o que colocar nos anúncios. É o que a gente chama de criativo. Os criativos, ou seja, os vídeos, as fotos que a gente coloca lá e a estratégia que a gente tem de escolha de produtos, definição de quem que é o nosso perfil ideal de clientes e muito mais do que isso, é o que faz com que você tenha grandes resultados. É essa junção do que você já faz no mundo analógico, quando você atende o seu cliente, a exposição e o grande alcance que a gente tem com a internet, principalmente quando a gente paga por isso, que faz com que você tenha bastante sucesso. Eu conheço corretores que se eu entregar 50, 60, 100 leads para eles, é possível que eles voltem com 0 vendas. Agora tem outros corretores que se entregar aí 4, 5 leads já sai venda. O que eu vou estar te mostrando hoje e nos próximos dias, durante essa jornada,
é exatamente quais são os pontos que você deve ficar atento que vão amarrar uma grande quantidade de clientes a uma taxa de conversão que seja legal para você, para com que você consiga fazer venda todos os meses. Esse é o nosso primeiro passo. Os 50 mil reais é uma coisa super legal, eu acredito muito que você pode chegar lá, mas primeiro, para poder chegar nos 50 mil, você precisa vender todo mês. Senão não adianta. Senão, ganhei 30, 40 mil no mês, eu fiquei 3 sem vender, aí dá ruim. Então a gente vai ter que ter uma organização para poder ter fluxo grande de clientes. E não é só pegar e ter um volume grande de leads. Esse é um elemento importante, mas eles precisam ser qualificados e qualificados por você, não só por uma pessoa que está subindo os anúncios. E o terceiro grande erro que os corretores cometem. Isso aí eu tenho que ser muito sincero com você, tá? Não é só os corretores aqui no Brasil, não. Eu já vi os corretores lá nos Estados Unidos também cometendo esse tipo de erro. Mas esse tipo de erro, o próprio mecanismo, a metodologia que os americanos utilizam, ele diminui um pouco isso aqui. O erro é o de eleger clientes campeões. Os clientes campeões são... Sabe aquele médico que você atendeu? E aí ele te falou que quer comprar, e você sabe que ele tem grana para isso, e aí ele falou que quer uma cobertura no perfil tal, e você passou o mês inteiro correndo atrás da tal da cobertura para ele, e aí virou um mês e ele não comprou. Mas ele ainda está falando contigo, falou que já falou com a mulher, visitou lá, fez até uma proposta, e aí você continua correndo atrás para ele, passa outro mês e ele não fecha também. Fábio, você está me dizendo que não é para me dedicar para um cliente que está me dizendo que quer comprar e que eu sei que ele tem dinheiro? Não, de jeito nenhum. É lógico, você vai se dedicar para esse cliente. O que eu estou dizendo para você não fazer é para você se dedicar só a esse cliente. Que é isso que muitos corretores fazem. Eles elegem um cliente, 2 clientes campeões, 2 clientes que assim, que tá com pinta de que vai comprar. E se agarram a essas pessoas e falam assim, eu não te largo nunca mais. E eu gosto da ideia do não largo nunca mais. O que eu não gosto da escolha é quando você fala assim, eu não te largo nunca mais, mas eu largo os outros sem vergonha, dos outros infelizes, dos meus clientes e tudo. Não converso com mais ninguém no WhatsApp, não pego mais lead, nem com a minha mulher eu tô falando direito. Eu fiquei tão na cabeça com aquele cliente que falou que ia comprar um apartamento de 3 milhões comigo, que eu não me lembro nem que eu tomei de café da manhã. Quem nunca fez isso? O problema dessa estratégia é que quando a venda não vem, você se frustra. A conta vem. E aí não dá para poder chegar lá na escola das crianças ou lá na empresa de energia elétrica e falar, rapaz, que a doutora falou que ia comprar esse mês, não comprou, pode passar mês que vem, manda o boleto mês que vem vai ter. Não dá para fazer isso. Uma das grandes questões que a gente implementa, eu faço mentoria para imobiliárias e para incorporadora e tudo mais, e uma das principais coisas que eu falo é, cara, para ter um negócio, e se você é corretor de imóveis, você tem que entender que você é um empreendedor. Você empreende com o seu tempo. Ninguém te paga salário, ninguém te paga transporte, ninguém te paga alimentação. O risco é todo seu. E isso é muito bom. Ah, Fábio, eu vou lá para a imobiliária. O empreendedor é o dono da imobiliária. Não, o empreendedor é você, que é corretor associado. Você também é empreendedor. O risco é todo seu se você não ganhar nada no final do mês. E o dono da imobiliária, empreendedor também, meu colega, imobiliarista. Nome chique, né? Eu descobri quando entrei no mercado imobiliário que eu era imobiliarista agora. Então, o imobiliarista, ele também está correndo todo o risco. Ele também é empreendedor. Dono da incorporadora, empreendedor também. O pessoal que coordena a house da incorporadora, empreendedor também. É por isso que eu amo de paixão o segmento imobiliário. Porque ele é um segmento totalmente levado e trabalhado por empreendedores. Gente que entende que a grana e o resultado vem do risco. Se você não quer ter risco, Fábio, eu não gosto de ter risco, não. Eu acho que o cliente tinha que me pagar para eu poder mostrar um imóvel, alguma coisa desse gênero. Cara, se você recebesse a cada vez que você atende um cliente, você não era corretor, você era motorista de Uber. O motorista de Uber ele recebe quando ele dá uma viagem curta, quando ele volta e tal. Corretor de imóveis, a gente tem o risco de não vender. Mas a grande questão é, cara, quando vende, a comissão é alta. E aí paga as vezes que a gente não vendeu. Mas eu não posso correr o risco de, pelo fato de que eu sei que eu vou ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil numa única venda, eu não posso me dar ao luxo de, por esse motivo, pegar e falar assim, olha, vai ser esse cliente que vai fechar. Porque se der errado, já era, minhas contas foi tudo pro vinagre. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir ter aquele coração de pedra mesmo assim, e falar assim, meu irmão... E eu tô doido para vender para esse cliente. Mas essa semana eu vou limitar a quantidade de tempo que eu coloco nele. E eu vou limitar a quantidade da minha emoção que eu coloco nele.
Eu quero que dê certo, mas eu vou conversar com todos os meus outros clientes independente desse cara. Eu quero que dê certo, mas eu ainda vou reaquecer os clientes. Eu quero que dê certo, mas eu vou continuar fazendo captação de imóveis se eu trabalhar com imóveis de terceiros. Eu quero que dê certo, mas eu vou continuar divulgando o lançamento se eu trabalhar com lançamento. Eu quero que dê certo, mas eu tenho documentação para cobrar da galera se eu trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Não interessa o nicho que você trabalha. Você não pode se focar em 1 ou 2 clientes e ficar na dependência de que isso dê certo. Fazer isso é dar um tiro no pé mesmo e ficar completamente sem nenhuma previsibilidade. Agora, se você tem 10 clientes e você está movimentando os 10 clientes e tem uns 4 tirando proposta, a chance que você tem de fazer venda todo mês é enorme. Eu tenho uma imobiliária desde 2015. Fábio, teve algum mês desde 2015 que você não tirou um bolo de dinheiro? Teve, não vou nem mentir. Quando começou lá a pandemia, por exemplo, eu e meu sócio sentamos e decidimos aqui de que era prudente a gente guardar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de caixa, porque vai que o mundo acabava. A gente tinha os funcionários e tudo mais. Então a gente passou aí uns 2 ou 3 meses praticamente sem nem tirar dinheiro do caixa no início da pandemia, preocupado de que o cenário pudesse realmente piorar muito. E do pior que depois a gente descobriu que nem foi ruim, né? A pandemia, assim, foi ruim a perda humana e tal, mas a pandemia para nós, assim, dentro do mercado imobiliário, fez vender para chuchu. Então, aí a gente já parou com isso, mas durante alguns meses a gente fez isso. Tá, Fábio, mas desde 2015, ou seja, já vão 8 anos aí que vocês têm a empresa. Já teve meses que vocês não conseguiram pagar as contas? Nunca, nunca teve nenhum mês. Já teve meses que você não vendeu nada? Nenhum mês. Desde o primeiro mês que a gente abriu a empresa, nenhum mês a gente ficou sem vender. Ah, Fábio, mas que sorte, hein? Sorte é uma pitomba. A gente tinha escala. Quando a gente começou a imobiliária, meu sogro já conhecia um monte de corretores, a gente já tinha equipe. Quando a gente começou a imobiliária, a gente já começou com 700 e tantos imóveis. Por quê? Meu sogro já conhecia geral aí da galera e eu já sabia o que fazer, eu já sabia fazer anúncio, eu já conseguia movimentar, fazer a minha parte dentro da empresa para o negócio pegar e andar. E a gente não começou com a grana alta, a gente começou com um capital pequenininho. Por mais que eu já tivesse passado do meu primeiro milhão, meu sogro também já tivesse passado do primeiro milhão dele, a gente não pegou e botou esse dinheirão aqui dentro da empresa. A gente começou pequenininho, eu te mostrei lá, salinha, pequenininha, tranquilinho. 1 corretor, 2 corretores, 3 corretores, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 corretores. A gente foi escalando. Não foi num primeiro momento. Nesse momento a gente nem está com 50 corretores, a gente deu até uma diminuída no tamanho da nossa equipe, mas já chegou o momento da gente ter 50 corretores aqui, nessa localização. Então assim, nós sempre tivemos escala. Quando você tem escala, é quase impossível não vender. Ah, Fábio, mas já aconteceu de ter mês ruim de venda? Já. Teve eleição, teve não sei o quê, o mercado dá uma represadinha, passa um mês que não está tão bom, isso aí acontece. Agora, 0 vendas? Nunca ocorreu. Você como corretor de imóveis, mesmo que você não tenha imobiliária e tudo mais, tem como você falar que você passa um mês sem fazer vendas? Não, você tem que vender todo mês. E como é que faz para poder vender todo mês? Ué, como é que eu faço aqui dentro da imobiliária? Eu tenho muito cliente, muito atendimento, muito imóvel, vai vender. Eu falo, mas é diferente, né? Porque tem corretor seu aqui que não vende todo mês, não tem? Tem, é verdade. Tem corretor aqui da minha equipe que não vende todos os meses. Mas não é os que seguem o que eu falo. Porque os que seguem o que eu falo vendem todo santo mês. Meus melhores corretores aqui, a galera que está mais engajada, que segue metodologia, vende todo santo mês. Infelizmente não são todos. Tá vendo, Fábio? Tá vendo que tem furo? Sabia que tinha furo aí. Cara, não são todos, porque não são todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Não são todas as pessoas que seguem a metodologia. Não são todas as pessoas que fazem as visitas do jeito que eu falo. Não são todas as pessoas que sabem fazer anúncios. Não são todas as pessoas... Enfim, vocês já entenderam. Quem faz dá certo. Então, bora lá, vamos continuar. Podemos. Logo no primeiro mês, eu fechei um imóvel. Eu fui para R$24 mil de comissão. No segundo mês, foi R$46 mil. E agora, R$56 mil. Meu nome é Silvia Pascoal. Eu moro em Ribeirão Preto. Sou mineira importada, mas moro em Ribeirão Preto. E eu comecei a carreira na corretagem por acaso. Comecei a trabalhar, logo de cara eu já vendi um imóvel, fui indo, mas eu não tinha aquele deslanche, né, da carreira. Sempre vendi uma coisinha ou outra, ficava um tempo sem vender, mas faltava alguma coisa. Então, de um tempo para cá, a comunidade tem me ajudado muito nisso. Eu tinha dificuldade naquela métrica, em você ter uma constância no trabalho, em você ter uma objetividade, e algumas técnicas estavam faltando. Eu falava do material, do produto que eu tinha super bem e tal, mas faltava aquele vínculo com o cliente, aquela retomada com clientes antigos, ter uma ordem disso tudo, né? Então, ter um CRM para fazer, eu não tinha essa disciplina, coisa que o curso veio agregar muito para mim.
E ele viu um vídeo seu e mandou, falou, olha que interessante, porque tem umas outras pessoas que dão cursos na internet para corretor. Só que não é meu perfil, eu não sou perfil de ficar fazendo dancinha em TikTok, eu não sou de ficar me expondo tanto assim, então não batia com o que eu queria. Aí ele viu e falou assim, olha esse rapaz aqui, ó, ele tem mais ou menos o teu jeito, vê aí se você gosta do curso. E eu identifiquei, eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Comecei mandando, resgatando clientes antigos, né, que eu não tinha contato, e eu achei assim, inacreditável, porque você fala assim, eu vou ficar mandando para esse cara, às vezes eu não tinha mesmo o cara salvo no meu celular, eu tinha só um número, eu falei, gente, pera, tá errado, eu vou pôr isso aqui nem como Zé Ruela 1, Zé Ruela 2, eu não sei o nome, mas eu vou deixar o cara aqui. A partir do momento que começou a girar isso, que comecei a ter resultado. Na primeira semana de curso, eu já consegui agendamento, visita, bater nesse negócio de visita, vamos visitar, não interessa se ele vai comprar. Podemos. Logo no primeiro mês, eu fechei um imóvel, eu fui para 24 mil reais de comissão, no segundo mês foi 46 mil reais, e agora 56 mil reais. Eu nunca tive uma constância de falar assim, já aconteceu de vender um mês e outro. Aí depois ficar 3 meses, 2 meses, 4 meses sem vender. Uma constância assim de mês a mês, subindo. Nossa, é incrível, sabe? É realizador. Então eu tô com essa constância. E o mês não acabou. Então tem coisa para acontecer ainda. Tudo isso teve muito impacto na minha vida pessoal. Teve todo esse lado profissional, impactou assim, demais na minha vida pessoal. Eu não sei se você vai se lembrar, você esteve em um evento em Ribeirão Preto, do Imóvel Web, e nós fomos convidados por uma coincidência muito grande, se é que existem essas coincidências. E eu fui. E eu me lembro que no evento, eu falei assim para você, Fábio, eu vou estar no depoimento. Naquele dia, eu estava negativada no banco 40 mil reais. Quando eu recebi, que eu fui no banco, falei, tá aqui, encerrou, nunca mais eu vou entrar no cheque especial. Aquilo para mim, aquela assinatura de contrato foi assim 10 dias depois do que a gente se encontrou. Então, para mim, assim, pessoalmente, foi uma realização muito grande, um alívio muito grande. Quer dizer, eu me livrei do banco, entendeu? E eu comecei a ter dinheiro para mim agora. A ter dinheiro para as minhas coisas, para passear, para comer melhor, para os meus filhos, enfim. Apesar que eles não precisam mais de mim, mas, quer dizer, para mim, foi pessoal, foi um impacto muito grande. O quarto erro muito comum que os corretores cometem, e eu vou te falar, esse erro, ele não acontece só aqui no Brasil, não. Ele também acontece lá nos Estados Unidos. Tem um camarada lá nos Estados Unidos que eu adoro ele. O nome dele é Ryan Servan, um negócio assim. E esse cara, ele inventou um jeito chique pra caramba de vender imóveis. Ele bota uns terno apertado. E o cara, mas ele tem assim, sabe, aquela pinta de bacana. Pinta de bacana dá pra ver que eu tô ficando velho, né? Mas enfim, deu pra entender, né? O cara é bonitão, usa um terninho apertadinho, umas perninhas fininhas lá, sabe? E tal, as calças no meio das canelas, mostrando o sapato, sem meia. Negócio diferente, assim, fica bonito. Inclusive, aqui no Brasil, provavelmente você já viu vários corretores que seguem mesmo esse estilo aí. Que aí ele filma uns vídeos assim, vindo com um gimbal. Aí ele sai andando no meio da casa, assim, ele passa na frente do espelho, assim, dá aquela olhada, lembra que ele é bonito e não sei o quê. Se você já viu alguns corretores de imóvel fazendo isso aqui no Brasil, não é mera coincidência, porque a gente se inspira nesses caras que são grandes exemplos. E esse cara é um dos maiores, ele mora em Nova York, é super chique. E o que ele faz é utilizar uma estratégia chamada de sexy Canva. E é sexy Canva mesmo, é sexy. É sobre desejo, tesão. E o que esse cara faz é aparentar que tudo é perfeito. E aí quando você vai lá e faz aquele vídeo daquele imóvel lindo, ele mostra só as casas multimilionárias, os apartamentos de frente do Central Park, ele bonito pra caramba, de carrão. Cara, isso funciona. Só que isso daí também gerou um grande problema lá nos Estados Unidos e gerou um grande problema aqui no Brasil. Meu amigo, tá no shape que o cara tá. Ter só apartamento multimilionário para poder vender. E ficar fazendo esses vídeos com drone não é para todo mundo. E se eu for pegar, Fábio, mas é para quantas pessoas? Eu vou te falar, lá nos Estados Unidos, que eles têm 300 e tantos milhões de habitantes, e tem uma infinidade também de corretores, eu posso te dar certeza.
Esse modelo não dá para 1% dos corretores que tem nos Estados Unidos. Não dá. Não é toda casa lá nos Estados Unidos que é dessa de não sei quantos milhões, não. A maior parte delas não são. A maior parte dos clientes não estão procurando exatamente isso. Eles estão procurando um lugar legal para a família. Estão comprando a casa usada, mesmo que seja uma casa nova, eles estão preocupados com o financiamento, porque senão eles não conseguem comprar também. Então esse negócio do sexy Canva, do lindo, do perfeito e tal, ele deu uma enfeitiçada na galera. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aqui no Brasil muita gente ficou acreditando que, pô, eu só vendo se eu tiver o negócio hypado. E aí durante um evento como esse que eu estou fazendo aqui com vocês, eu conheci um cara, na verdade um corretor, né, pegou e me chamou no direct lá no Instagram. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Instagram. Um corretor me chamou lá no direct no Instagram. E ele me falou assim, Fábio, eu vi sua aula hoje. Essa aula que você está vendo aqui hoje. Eu vi sua aula hoje e, pô, Fabão, eu estou sentindo que eu sou corretor no chapeiro do McDonald's, eu estou precisando mudar aqui as coisas, mas eu estou fazendo um trabalho no Instagram e você não pode dar uma olhadinha para mim, não? Eu falei, tá, cara, eu vou dar uma olhada lá. Ah, Fábio, agora que você falou isso, eu já vou te mandar direct pedindo pra você olhar meu Instagram também. Não faz isso não, porque eu não tenho tempo para poder olhar o Instagram de todos vocês, não. Nesse dia, foi uma coincidência, o cara me mandou e eu tava lá com 2 minutinhos de tempo e eu peguei e olhei. E também foi assim, ele mora numa cidade aqui pertinho da minha, ele mora em Anápolis, aqui fica a 50 quilômetros de Goiânia. E aí ele pegou e me mandou o Instagram dele e eu dei uma entrada lá e olhei. Aí eu falei com ele assim, cara, me conta um negócio. O que tu era antes de ser corretor de imóveis? Aí ele falou, Fábio, eu era churrasqueiro. Aí eu falei, ah, legal. E cara, me conta um negócio. Por que você só está usando calça apertada agora e está tentando vender apartamento de 2 milhões de reais aí em Anápolis? Ele falou, Fábio, porque eu vi aí na internet que é assim que é bom, né? E tal, e eu tô querendo virar um corretor desses cabeça mesmo, assim, eu quero ser o melhor corretor aqui da minha cidade. Aí eu falei para ele, cara, primeira coisa, você pode ser o melhor corretor da sua cidade, talvez o melhor corretor do estado, quem sabe o melhor corretor do Brasil, sem necessariamente deixar de ser quem você é. Eu não estou dizendo que você precisa ficar vendendo apartamento do mesmo jeito que de quando você era churrasqueiro num restaurante, não. Não estou dizendo que você só pode vender imóveis para a galera mais quebrada. Mas quando você está se colocando nessa posição de você agora quer usar o sexy Canva, quer ser o cara fodão assim lá na tua rede social, não está ficando legal, está ficando meio artificial. E eu acho que o que está acontecendo é que o cliente está percebendo isso. Todo cliente, toda pessoa, todo ser humano tem um balelômetro na cabeça. Quando você vê um negócio assim, é balela, o cara saca. Sabe quando vocês ficam assim, falando assim, eu entro no Instagram de corretor e o Instagram coloca assim, ó, realizando o sonho da casa própria do cliente. Aí ele manda para o cliente, ele fala, estou aqui para realizar o seu sonho da casa própria. Meu amigo, não tem um cliente que acredite nisso. Eu, por exemplo, não estou aqui para poder realizar sonho de cliente, não. Estou aqui para realizar os meus sonhos, os sonhos da minha família. Me acompanha lá no Instagram. Esse ano eu já fui fazer cruzeiro lá no Caribe, peguei minha família, levei para Miami, depois fui lá na Jamaica, no México, um monte de lugar lá no Caribe. Depois vou viajar de novo, entendeu? Toda hora eu estou de praia, toda hora eu estou passeando com a minha família, minha filha estudando na melhor escola da minha cidade, uma das melhores do Brasil. Cara, tem tudo que eu posso querer ter. Isso daí vem de segurança financeira, de eu fazer um bom trabalho aqui na imobiliária, dando os treinamentos, fazendo palestra, fazendo um monte de coisa, um monte de trabalhar, para poder trazer os meus sonhos, as conquistas para minha família. Depois que eu conquistei tudo que eu quero para mim e para minha família, aí que eu vou pensar nos outros. Mas para eu conseguir conquistar tudo isso, eu primeiro tenho que servir as pessoas. Eu tenho que fazer com que as pessoas conquistem aquilo que elas querem. Então eu entendo quando você fala, eu estou aqui para poder realizar o sonho do cliente. Mas você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso para ele não soar falso. Porque as pessoas às vezes não acreditam. Às vezes as pessoas preferem que você fale a verdade. Fale, olha, é o seguinte, eu estou aqui para poder fazer um belo trabalho para você, para poder te mostrar o melhor imóvel que tem à disposição, para te mostrar o melhor investimento que você pode fazer. Eu quero que você continue comprando comigo nos próximos anos, eu quero que você me indique para a sua família inteira e eu vou fazer um excelente trabalho. Eu sou o your guy, é o que os americanos falam, sabe? Eu tenho my guy, aquele cara que resolve o problema para mim. Então, o meu corretor é o my guy também, é o cara que resolve meu problema de imóvel. E é isso, eu quero ser o seu corretor. Aquela pessoa que você vai comprar outras vezes, que você vai indicar para sua irmã, que você vai manter próximo de você. E eu vou honrar esse espaço que você vai me dar, fazendo um excelente trabalho, tendo o melhor produto para você. Mas é isso, eu não vou vir com um monte de bullshitagem, com um monte de bobagem, falar para o meu cliente, não, eu estou aqui porque eu quero realizar o seu sonho. Ele sabe que isso não é verdade.
Eu brinco que aqui em Goiás a gente fez até um combinado com o Sindicato dos Padeiros. Eles não vendem imóveis e eu não vendo sonho. Deixo isso para eles. Piadinha é fraca, eu sei, mas é verdade. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. E aí, nesse lance aí, dos corretores ficarem encantados com esse jeito chique de vender, eu vi lá o Emanuel. E ele me falou isso, Fábio, não, eu estou querendo vender desse jeito. Aí eu perguntei, tá dando certo? Ele falou, não, Fábio, não está dando certo não. Até agora eu ainda não consegui fazer vendas. Eu vendi um imóvel, mas o negócio está difícil aqui. E eu falei para ele assim, Emanuel, vamos refazer esse teu perfil aí do Instagram, vamos? Vamos refazer, na verdade, não só o teu perfil do Instagram, vamos refazer metade do jeito que você atende? Primeiro, cara, você está tentando vender os imóveis mais caros da sua cidade. Você não tem uma rede de relacionamento para isso. O cliente não olha para você e fala, meu Deus, esse cara daí, esse daqui saca do que é ser rico e de apartamento de não sei quantos milhões. Ele não percebe isso. E não adianta você ficar fingindo que é isso lá na rede social. Não adianta. Vamos pegar e vamos colocar uma coisa que fique mais próxima da sua realidade. Vamos falar com um perfil de cliente que você consiga se comunicar melhor. E a gente começou a fazer esse trabalho. Eu digo a gente, porque ele começou a seguir tudo aquilo que eu estava falando, entrou depois até para dentro das minhas turmas mais avançadas da comunidade, hoje faz parte da minha turma de mentoria. E, cara, o resultado que ele teve foi impressionante. Impressionante. E, peraí, melhor do que eu ficar te contando, deixa ele te contar. Diretor, coloca aqui a história do Emanuel. E, assim, em fevereiro foi um estouro de visitas. Em fevereiro eu cheguei a realizar cerca de 25 visitas, eu tive 17 propostas e todo esse resultado ele represou para março. Então, em março foi onde eu estourei de vender. Eu fiz o equivalente em comissão, né, retorno de comissão como corretor associado que eu tive ano passado, que foi cerca de R$ 130 mil. Eu fiz essa mesma quantidade em um único mês, que foi no mês de março de 2023. Eu fiz um VGV de 3 milhões. Eu sou Emanuel, eu sou corretor autônomo na cidade de Anápolis e eu comecei no mercado imobiliário em 2018. Antes eu era churrasqueiro. Então, eu conheci o Fábio através do Instagram, através dos conteúdos que ele posta diariamente. Então, assim que eu conheci o Fábio, conheci a comunidade Corretor Máquina de Vendas, a minha maior dificuldade era de entender o processo de vendas em si. E até então, já tinha pouco mais de 4 anos que eu fazia parte de imobiliária, porém, toda imobiliária que eu fazia parte, ninguém me ensinava processo de vendas. Então, eu era um corretor que eu só botava o dedo para cima assim, sentia o vento e se o mercado falasse que era para vender lançamento, eu ia para lá e tentava vender. Tanto, tanto é uma coisa curiosa que no ano passado eu fiz mais de 8 milhões em VGV, só que se me perguntar como que eu fiz, eu não sei. Porque era assim, era um resultado bem sem processo. Hoje não. Hoje, através da comunidade, eu aprendi o processo realmente que faz a venda acontecer. Então, assim que eu entrei em contato, assim que eu conheci o Fábio pelo Instagram, eu já fui perguntando para ele se ele vendia curso e ensinava a vender imóveis de alto padrão e tal, que eu estava bem nessa onda na época de Instagram, de vestir roupa apertada, de postar foto em casa, e achava que só esse posicionamento iria me fazer vender. Só que aí o Fábio me deu meio que uma consultoria ali, e ele falou, Manuel, tá tudo errado. Isso daí você está focando muito em ponta de lança, que são os clientes muito de alto padrão, você não vai vender nada, você vai tomar muita bolada nas costas. Então, assim, ou você muda o seu posicionamento, ou você não vai vender, você vai continuar do jeito que você está. Foi então que eu tomei a decisão, mesmo sem poder, na época, que eu não estava com dinheiro no caixa, tomei a decisão de entrar para a comunidade Corretor Máquina de Vendas. Então, a primeira coisa que mudou no meu posicionamento assim que eu entrei na comunidade foi o fato de parar de ficar focando muito em Instagram, em ficar postando foto, e sim focar nos processos que faz a venda acontecer, que é captar, que é fazer anúncio e atender os clientes. Então, meu maior desafio dentro da comunidade foi realmente a questão do foco, porque é muito conhecimento, é uma carta de ferramentas que você quer sair usando tudo de uma só vez. Foi até engraçado que eu entrei em contato pelo direct depois de ter comprado, por onde eu começo? Aí você me falou assim, comece pelo comércio por aqui. Aí eu peguei aquele atalho e fiz a coisa acontecer. Aquele atalho me norteou. Então, desse resultado que eu fiz ano passado, eu acredito aí, nossa, 80%. 80%. A comunidade em si. E agora, nesse ano de 2023, é algo até doido, que foi o resultado que eu fiz em um único mês, equivalente ao resultado que eu fiz o ano passado todinho, em retorno de comissão. Falando sobre resultados, ano passado eu vendi 8 milhões, eu estava associado a uma imobiliária, e assim, em fevereiro foi um estouro de visitas. Em fevereiro eu cheguei a realizar cerca de 25 visitas, eu tive 17 propostas,
E todo esse resultado ele represou para março. Então, em março foi onde eu estourei de vender. Eu fiz o equivalente em comissão, né, retorno de comissão como corretor associado que eu tive ano passado, que foi cerca de R$ 130 mil. Eu fiz essa mesma quantidade em um único mês, que foi no mês de março de 2023. Eu fiz um VGV de 3 milhões. E é isso. Se você está pensando, Fábio, eu tenho que fazer uma rede social legal, eu acho que você está certo. Uma rede social legal vai ser um cartão de visitas para você. Agora, Fábio, eu não entendo nada de rede social. Nada. Essa é a primeira coisa que eu preciso cuidar? E eu te digo, não é. Lá nos Estados Unidos eu vejo os corretores vendendo, simplesmente fazendo anúncios em portais imobiliários. Eu vejo muito corretor vendendo nos Estados Unidos fazendo anúncio num banco de ônibus. Eu vejo muito corretor lá nos Estados Unidos vendendo, fazendo anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, em várias plataformas. E eu vejo alguns corretores de imóveis se destacando, fazendo um trabalho na rede social também. Mas eu posso te falar a verdade? Eu acho que o Instagram e a rede social, ele pode te levar muito mais longe. Mas ele só vai te levar muito mais longe se o básico estiver bem feito. Se você trabalha com imóveis de terceiros e você não tem 100 imóveis na sua carteira, se você não tem sortimento, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, se você não tem um bom mix de produtos, porque lá nos Estados Unidos o cara tem acesso a todos os imóveis, aqui no Brasil não. Aí eu vou lá, converso com o corretor, ele fala, eu tenho 20 imóveis. Eu falo, cara, 20 imóveis? Quando você vai sair para uma visita, você provavelmente está mostrando um imóvel. A sua chance de vender fica baixa, você precisa corrigir isso primeiro. Você tem um tipo de imóvel de 2 milhões, outro de 400 mil, outro de 100 mil. Uma coisa não tem nexo com a outra. Tem tanta coisa para você resolver antes de você ficar virando blogueirinha e ficar dentro do Instagram dando bom dia para os outros fazendo stories. Tanta coisa que eu vou te falar a verdade. Vamos colocar energia nessas outras coisas. Vamos colocar energia em falar com o cliente com regularidade. Vamos colocar energia em fazer os primeiros anúncios. Vamos colocar energia em organizar os seus produtos. Vamos colocar energia em ter um processo e você conseguir repetir mês atrás mês. Isso. Quando a gente estiver fazendo isso, aí beleza. Aí nós vamos pular para dentro da rede social, porque vai ser um a mais. Agora, você acordar todos os dias de manhã, pensar, meu Deus, eu tenho que fazer um vídeo para dar like, para 5 camaradas ver, e não fazer nenhuma venda durante 6 meses, isso é uma armadilha. De novo, eu não estou falando que rede social não seja bom. Mas é uma parte do trabalho que você vai fazer, e eu te digo, nem é a primeira parte que você deveria botar foco. E o quinto erro que muitos corretores de imóveis cometem. Esse daqui também é mais um daqueles que eventualmente também pode acontecer lá nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil é um pouco mais presente. É o de não escolher devidamente o local em que vai trabalhar. Isso por quê? Lá nos Estados Unidos, quando eu vou me tornar corretor de imóveis ou alguma coisa desse gênero, eu não tenho a opção de trabalhar sozinho. Não existe a figura do que a gente chama aqui de corretor autônomo, ou seja, uma pessoa física que simplesmente decide ser corretor. Para você conseguir ser corretor lá, você vai ter que estar junto de um broker, que é como se fosse uma imobiliária, aqui pra gente. É como se não existisse o Cresce pessoa física sozinho. Todo Cresce pessoa física teria que estar junto de um Cresce pessoa jurídica. Então, o Cresce físico ou o Cresce PJ é mais ou menos essa relação que eles têm lá. Sempre vai ter que estar relacionado com o que seria um Cresce PJ. Eu não estou explicando nos termos exatos, não, mas o objetivo aqui não é eu ter um preciosismo muito grande com a parte legal, e sim mais com a parte de entender como é que funciona essa lógica de lá. Então, pelo fato de que eles não podem ser corretores autônomos, eles têm sempre que estar ligados a um broker, então eles sempre já começam a carreira junto com outras pessoas. E isso gera muita experiência para eles. Eles entendem que eles precisam passar durante um tempo, ser acompanhados, estágio e tudo mais, para poder aprender a profissão corretamente. Não é só a parte de instrução e curso que tem que ser feito. E aqui no Brasil, a gente tem essa fragilidade legal, onde muita gente entra no mercado sem ter passado por dentro de uma imobiliária, sem ter passado por uma incorporadora. Já fala assim, não, eu já vou trabalhar sozinho, eu prefiro trabalhar sozinho. E eu vou te ser muito sincero que eu não gosto muito dessa estratégia. E você pode até falar, Fábio, você está falando que você não gosta porque você é safado, porque você é dono de imobiliária. Assim, é lógico, né? Eu puxo a sardinha para imobiliária, né? Eu tenho uma, né? Então, quer vir trabalhar com a gente aqui? Pode vir, né? Bem-vindo. Eu gosto muito de corretor aqui com a gente. Mas não é exatamente sobre isso. Mesmo se eu estivesse começando no mercado imobiliário, fosse fazer o curso lá de TTI, tirar o meu Cresce e começar no mercado imobiliário, eu provavelmente não ia querer trabalhar sozinho. Isso por quê? Porque eu sei que para entrar bem nesse mercado ou em qualquer outro, eu preciso ganhar experiência.
Eu preciso desenvolver networking, relacionamento. Ah, Fábio, você está falando isso, então quando você começou no mercado imobiliário, você virou corretor e foi trabalhar outra imobiliária? Não, no meu caso especificamente, eu já tinha o networking do meu sócio, do meu sogro, e eu já conhecia muita gente no mercado. Minha esposa já é corretora de imóveis, já tem Cresce há quase 20 anos. Então, assim, eu já estava imerso nesse universo, mesmo antes do primeiro dia que eu decidi investir nisso aqui. Então, já há mais de uma década antes da gente abrir a imobiliária, eu já estava junto. Mas mesmo assim, eu tenho muito clara essa noção. Eu preciso de um tempo para desenvolver relacionamentos com o mercado, para as pessoas me conhecerem, para eu entender os processos, para daí, então, eu ir trabalhar sozinho se eu quiser, abrir o meu próprio negócio e tudo mais. Então, primeiro ponto é, eu acho que as pessoas têm que começar tomando esse tipo de escolha. Mas o segundo ponto é, quando o corretor ele escolhe uma imobiliária para trabalhar, uma incorporadora para trabalhar, que ele está entrando dentro do mercado, ele muitas vezes faz uma escolha muito rápida e mal feita a respeito disso. Fala, por que eu fui trabalhar numa incorporadora? Porque me fizeram um convite, até falaram que iam me dar o Cresce lá e tudo mais. Aí eu entrei. Aí eu pergunto, mas você fez pesquisa para poder saber se essa era a melhor imobiliária, se faz mais sentido mesmo nessa imobiliária? Não, Fábio, eu tenho um amigo lá, um primo, irmão, um parente que me convidou, me convidaram. Me convidou, eu fui, né? Ia ficar ruim se eu não fosse. Eu não gosto dessa estratégia, para te ser muito sincero. Muitas vezes eu converso com corretores do Brasil inteiro e aí eu vou lá e pergunto assim, você está onde? Eu estou numa incorporadora. E como é que está aí de venda? Não, está ruim para mim. E para os outros? Não, está ruim para os outros também. Aí eu falo, tá, e quantos empreendimentos tem essa incorporadora que você está trabalhando hoje? Não, Fábio, tem uns 2. 2? 2. Tem lançamento esse ano? Não. Tem 2 empreendimentos. Um lançou no início do ano e o outro lançou tem uns 2 anos. Está em obras. Eu falo, ih, rapaz, essa incorporadora está no pior momento que ela pode estar. Eu vou explicar isso em outras aulas, mas o que acontece? O empreendimento ele tem momentos para poder pegar e vender. Não é qualquer hora que pega e vende. Ele vende no lançamento e ele vende quando está pronto. Ali naquela meiuca do caminho, vende pouquinho. Vende 1 unidade, 2, 3 unidades no mês. E vende 1, 2, 3 unidades no mês, assim, o mercado inteiro vendendo, mais todos os corretores lá da house. Então, se você é um corretor da house, tem mais 15 corretores lá na house, e ainda tem mais 5 mil corretores na sua cidade para vender 3 apartamentos de lá, cara, a chance que tem de um desses 3 ser seu todo santo mês é baixa. E não interessa o que você faça. Fábio, eu faço muito anúncio, não interessa. Se o produto ele já tem um máximo que ele consegue fazer de vendas no mês, não é você quem vai conseguir pegar e mudar isso. Você vai tirar uma venda aqui, outra acolá, porque cruzou na frente do cliente certo na hora certa. Mas previsibilidade você não vai ter. Então, muitas vezes eu converso com o corretor, eu vejo que ele está nessa situação, eu falo, cara, pode ir não tem problema ir para a house não, mas vai para a house de incorporadora grande, que vai ter 2, 3, 4 lançamentos aí no ano, para você dar aquelas surfadas nos lançamentos, para quando está fora da época de lançamento, ter muito produto, muita opção para poder pegar e mostrar. Senão, não vale a pena você estar aí. Ou, Fábio, eu fui para uma imobiliária, mas é uma imobiliária que não me dá lead, que não me ajuda, que não me ensina, que não... Aí eu falo, por que você foi para aí? Não, porque me convidaram, um amigo meu estava lá e tal. Faz o seguinte, se alguém te convidou e você está num lugar que você vê que não vai te levar para frente, agradece, vai para outro canto, escolhe melhor um lugar, dá uma olhada nas redes sociais aí, acha uma imobiliária top da tua cidade, toda cidade tem imobiliária bem sucedida, escolhe uma top, que você vê gente ganhando dinheiro, que o primeiro lugar de vendas está lá, comemorando, ganhando viagem, que está comprando carrão, que está jantando em restaurante bom. Gente, o sucesso, ele deixa rastro, a abundância deixa rastro. Então você vê que o cara está gastando é porque ele está ganhando. Aí você viu lá, tem 2 ou 3 corretores, eu estou numa imobiliária que tem 50 pessoas, mas tem 2 ou 3 lá que racha de ganhar dinheiro, vai para lá. Não, mas é esses 2 ou 3 que racham de ganhar dinheiro. Cara, se tem 2 ou 3 ganhando dinheiro, é porque tem espaço para ganhar. Aí beleza, você não vai se equiparar ao último colocado. Você vai estudar, vai se dedicar, vai fazer tudo aquilo que eu estou te mostrando aqui e você vai chegar entre os primeiros ali, mas tem espaço para isso. Agora, Fábio, eu fui para a imobiliária, tem 5 camaradas lá e nenhum dos 5 está vendendo? Às vezes não é o que você faz. É a estrutura que está lá que não te permite. Então, você precisa escolher o lugar correto para trabalhar. Eu não gosto muito de home office, tenho que ser muito sincero, gosto de imobiliária e gosto de ter escritório para poder ir. Então, assim, Fábio, você acha que eu tenho que ficar fazendo plantão e tudo mais? Eu vou estar falando sobre isso agora na sequência, mas eu gosto que você escolha um canto para poder ir também, porque muitas vezes o cara fica, eu fico autônomo, eu estou na minha casa e tudo mais, e não tem ritmo de jogo, tá? Às vezes, se você está passando por isso agora, você está sentindo assim, Fábio, eu estou sentindo que eu estou assim, meio solto, tem dia que eu acordo, levanto, faço as coisas, tem dia que eu enrolo, quando eu olho às 4 horas da tarde, eu falo que eu vou fazer um exame, faço mais não sei o que lá, e o tempo vai passando e a venda não vem e tudo mais. Está acontecendo isso contigo? Calma, para. Vai lá, escolhe uma imobiliária e vai trabalhar junto. Fábio, mas é que se eu for para uma imobiliária, eu vou ter que dividir comissão. Meu amigo, se você não vendeu nada esse mês, não vendeu nada no mês passado, 100% de nada é nada.
Entra para dentro da imobiliária, toma ritmo, aprende um pouco mais do processo, fica mais fechador. Daqui a 2, 3, 4 meses, sai de novo. Tudo bem. Aí você já vai estar no momento de fazer isso. Eu acho que ser autônomo não é uma meta em si. É assim, eu já estou vendendo bem. A imobiliária quase não está me ajudando nada. Eu já estou dominando muito bem o processo. Eu estou há meses vendendo bem. Aí eu vou sair? Eu concordo. Você vai sair, vai trabalhar um pouco ali sozinho e depois você vai montar o seu próprio negócio. Está dando dinheiro, está fazendo 30, 40, 50 mil reais por mês. Você vai ter grana para poder investir em tráfego, em tudo isso e não vai conseguir atender o número de clientes que você vai ter. É assim que nasce um imobiliarista. É assim que você vai ser meu colega, participar de eventos, subir em palco, falar, fizemos isso aqui com a equipe e tal. É assim. E é muito bonito que isso aconteça. Eu não tenho problema com isso, não. Quando eu tenho um corretor muito bom aqui dentro da minha equipe, entra um corretor assim que eu falo, rapaz, eu tenho uma frase que eu já falo pro meu sogro. É o seguinte, quando tem alguém muito bom que entra na equipe, das duas uma. Ou ele vai ter que ser teu sócio ou teu concorrente. Se você está querendo mais sócio, tudo bem. Se você não está querendo, já sabe, vai ter concorrente. Faz parte da vida. Já teve gente que saiu daqui que era muito boa e foi montar seu próprio negócio. Tá tudo bem. O meu sogro, quando entrou no mercado, entrou na maior imobiliária da minha cidade. Alguns meses depois ele era o melhor vendedor da cidade. Depois ele saiu e montou a imobiliária dele, foi um dos maiores da cidade. A gente continua sendo grande aqui também no nosso negócio. Tá tudo bem. Então, vai lá. Se você não está muito organizado, entre em algum lugar. Aproveita da estrutura dos caras. Aproveita que eu estou falando. Não é de ser oportunista. Eu de conseguir oportunidades, de se ligar às pessoas, de conhecer gente. Você vai lá trabalhar dentro da imobiliária, vende pra caramba, se estrutura e tal, conheceu vários colegas, depois tu vai sair para trabalhar, você já liga para eles, meu irmão, vem cá trabalhar comigo. E você vai ter com quem fazer isso. Você cria oportunidades fazendo isso. Um momento cafezinho, então vai lá, dá uma pensada nisso. E chegamos ao nosso 6º erro. Calma, não precisa ficar nervoso não, que eu já vou começar a me limitar no que eu tenho para conversar com vocês hoje à noite. Mas esse errinho aqui também, ele é danado. E ele é danado pelo seguinte, muita gente faz isso aqui, que é depender de terceiros, depender dos outros. Como assim, Fábio, depender dos outros? É o seguinte, tem corretor que entra no mercado imobiliário, aí o gerente dele fala assim, faça lista fria. Como assim lista fria, Fábio? É o negócio da venda ativa, né? Que você vai pegar e vai ligar, vai pegar uma lista de clientes lá e vai ficar liga, para poder pegar e vender. E o que acontece? Fábio, lista fria vende. Vende. Pouco, mas vende. Como assim pouco, Fábio? Cara, vende pouco. Vai me dizer que, Fábio, eu faço lista fria, eu vendo 5 imóveis todos os meses fazendo lista fria. Se você vende 5 imóveis todo mês fazendo lista fria, pois me faz uma gentileza. Clica aqui embaixo, você vai ver lá o endereço do meu Instagram, já a gente vai falar sobre Instagram também. Me manda um direct, porque eu vou gravar vídeo com você contando sua história. Eu pago as passagens para você poder vir aqui na minha imobiliária aqui em Goiânia e a gente vai gravar um podcast juntos. Porque, cara, não tem isso, entendeu? Quem vende bem demais em lista fria, tira uma vendinha aí a cada tantos meses. E é só isso aí que pega e acontece. A lista fria, ela não é de todo um mal. Mas ela é meio que uma arapuca, às vezes, para corretor um pouco experiente. Por quê? O gerente chega lá, principalmente em incorporadora, imobiliário de lançamento, isso acontece muito. O gerente chega lá e sabe que os corretores não dão conta de desenrolar, não tem dinheiro para investir, é meio desorganizado. O que ele faz? Ele vira para todo mundo e fala assim, rapaz, faça a lista fria. Liga aí, ó. Liga. Aí, o dono da imobiliária, o dono da incorporadora não paga salário para os corretores. Não paga alimentação, não paga transporte. Você tem 10, 15, 20 pessoas ligando lá o dia inteiro, fazendo centenas, milhares de ligação. Alguma vai converter. Uma hora vai bater, de tanto chutar pro gol, uma hora entra no gol. E aí, para mim, que sou o dono da imobiliária, ou que sou o gerente, rapaz, foi bom negócio. Eu falei para todo mundo ligar, 1 ou 2 venderam ali, puta, ganha uma comissão top. Agora, 1 ou 2 venderam, de 20, 30. Os outros chuparam o dedo, porque a conversão é baixa. Então, o que acontece? Eu não gosto de influenciar as equipes a fazerem algo que eu sei que tem um peso emocional muito grande. Porque a lista fria ela tem um peso emocional muito grande. Porque ela tem que ficar ligando, recebe um monte de não, tem vezes que os clientes são até meio mal educados e o cliente não pediu para ninguém ligar. Então, eu realmente não sou exatamente o maior fã do mundo dessa estratégia. Mas, Fábio, quer dizer que eu não devo fazer? Deve. Se você entrou numa organização, numa imobiliária, numa incorporadora, o gerente está te orientando a fazer isso, só limita a quantidade. O cara te fala, não, todo dia você tem que ligar para no mínimo 30 pessoas. Não. Todo dia. Não, meu amigo. Vou fazer o seguinte, uma vez na semana eu venho para cá, pego um plantão aí de tarde e vou fazer isso aí. Top, beleza. Se virar alguma coisa uma vez na semana, ótimo. Se não virou, os outros dias eu vou estar fazendo outras estratégias. Eu não vou depender só disso aqui, não. Porque é tipo eu jogo na Mega Sena. Fábio, você joga na Mega Sena? Eu não jogo, mas minha mulher joga. Toda semana ela vai lá e joga na Mega Sena. Eu faço conta com ganhar na Mega Sena para poder sobreviver, para poder pagar a escola das crianças, para poder viajar, para poder ser feliz? Não, eu faço isso aqui, eu trabalho.
Trabalho na imobiliária, trabalho aqui com os meus treinamentos, trabalho nas minhas coisas, nas minhas empresas. Eu trabalho. Agora, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou achar ruim, vou achar é bom. Vou continuar trabalhando ainda, mas pelo menos eu vou trabalhar sabendo que tem uns milhões a mais lá na conta. E é isso. Se vier, ótimo. Se não vier, também tá tudo bem. Com a lista fria, eu faria a mesma coisa. Beleza. Vou engrossar o couro, vou aprender a ter mais argumento com o cliente, vou pegar e ter uma chance a mais de vender, mas limitado a uma quantidade de tempo racional na minha semana, sabendo que essa é uma medida de baixa conversão. Fábio, tem outras coisas que também eu não posso depender de terceiros? Sim, plantões. Fábio, estou indo na incorporadora, tem lá a roleta. Massa. Você acha que eu não devo fazer plantão? Deve. Aqui na imobiliária tem plantão. A gente bota os corretores sentados aqui todo dia nessas mesas. E a gente distribui leads, a gente agenda visita para eles, a gente faz o negócio inteiro. Por que eu gosto do corretor aqui? Eu gosto do corretor na loja. Acho que o corretor, se ele se afasta da gente muito, ele vai esquecendo da cultura, vai esquecendo da gente, a gente para de ter relacionamento, ele não traz proposta. É para vir para cá. Negócio de home office eu não gosto não, eu gosto aqui. E se você trabalha na incorporadora, vai ter a roleta, vai ter a vez e tudo mais. É bom fazer isso? É bom, lógico que é bom. Você vai lá, entra na vez e tal, senta lá, pega o seu computador, baixa a cabeça e não fica fofocando a tarde inteira, não. Baixa a cabeça e vai trabalhar. Trabalhar o quê, Fábio? Trabalhar reaquecimento dos seus clientes. Trabalhar os seus anúncios que você tem que fazer. Trabalhar, se você tem que fazer captação, as captações que você tem que fazer, lançar no sistema, rever com os clientes que você já fez captações, se o preço está certo, se mantém a venda dos imóveis. Tem um monte de serviço para poder pegar e fazer. Agora, o corretor vem para o plantão, passa a tarde inteira, a manhã inteira lá, conversando fiado, falando de política, falando de presidente, falando de não sei o que e tal. Não vende nada no final do mês. E aí depois vira para mim e fala, ei, mercado difícil. Mercado difícil? Meu amigo, eu não tenho tempo para me coçar. Eu não estou fazendo essa aula aqui para vocês sozinho, não. Aqui atrás dessas câmeras está a minha equipe. Olha a hora que é agora, já da noite, está todo mundo aqui trabalhando. É porque eu não vou botar eles aqui na frente para poder não tomar mais tempo nosso. Mas eu quero ver se um deles fala assim que me viu já com meia hora coçando a cabeça ali na minha mesa. Meu irmão, não tem. O dia inteiro é trabalho. Então, se você está indo para o plantão e está batendo papo furado, tá errado. Não vai dar certo. Agora, se você está indo e está entendendo que o plantão é uma chance a mais para você fazer a venda e que lá o seu escritório, você usa o ar-condicionado, você usa o cafezinho que tem lá, usa a internet, usa a cadeira, a mesa, para poder trabalhar e de quebra ainda ter a possibilidade de fazer uma venda para algum cliente que pinta lá, aí tá legal. Agora, eu dependo disso para poder vender? Aí tá totalmente errado. E outra coisa que você precisa tomar cuidado é com depender dos leads da imobiliária. Claro, eu tenho aqui na minha imobiliária, eu também distribuo leads para minha equipe, eu também agendo visitas aqui para a equipe. Só que eu incentivo completamente que os corretores aqui, que eles façam panfletagens, eu incentivo que eles vão atrás da sua própria rede de relacionamento, eu incentivo que eles façam os seus próprios anúncios. Ah, Fábio, é claro, né? Você quer só mamar no cliente, no seu corretor, no trabalho do corretor, né? Cara, não é isso. É que o corretor ele aumenta as próprias chances de vender quando ele faz isso. Mesmo quando ele gera leads próprios, ele aumenta as chances. Porque o volume aumenta. E 2, eu gosto disso porque eu sei que ele está colocando dinheiro e ele também está entrando no risco. Então ele valoriza mais aquela lead, ele trabalha melhor aquilo. E aí ele acaba também valorizando muito mais as que nós mesmos encaminhamos aqui da imobiliária. Então em todos esses cenários aqui, depender totalmente dos outros é fria para você. É você colocar o seu destino na mão dos outros. Fábio, então, tá beleza eu fazer a lista fria? Tá beleza eu fazer plantão? Tá beleza eu receber lead da imobiliária? Tá beleza eu depender somente disso e dos outros para poder vender todo mês? Aí não. Então, você tem que entender que essa também é uma responsabilidade sua. E vamos lá, vamos falar então do nosso 7º erro, que é o de não captar imóveis. Se você trabalha com terceiros, ou seja, com imóveis avulsos, né? Aquele imóvel que o cliente coloca à venda, você talvez, dependendo se você estiver no sul do país aí, vai chamar angariação. Você às vezes não gosta muito de fazer esse trabalho, de estar fazendo captação de imóveis. Mas deixa eu te explicar. Quem trabalha com imóveis de terceiros, imóveis avulsos, é obrigado a se manter fazendo captação sempre. Isso porque, se você não está captando, você não conhece os proprietários, você não conhece bem os imóveis, você vai se afastando cada dia mais dessa realidade e vai vendendo ainda menos.
O processo de captação é um processo muito grande de conhecimento do imóvel. Tanto que se você for olhar, na maior parte das imobiliárias, os corretores que fazem muitas captações, eles normalmente vendem as próprias captações, porque ele conhece mais aprofundadamente aquele produto. Então, se você trabalha sozinho e você trabalha com terceiros, aí nem se fala. Não dá para poder falar assim, não, Fábio, eu trabalho terceiros aqui, só que é o seguinte, eu tenho aqui uns 20 imóveis, mas toda vida que o cliente precisa de alguma coisa, eu vou lá e procuro no mercado e eu fecho uma parceria. Parceria não é bom? Você não está falando de Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos é assim que funciona. Todo mundo lá vende na parceria, é o 50. Olha, deixa eu explicar. Lá nos Estados Unidos a gente tem um sistema que é todo padronizado para isso. E o corretor de imóveis, ele não demora para poder passar as informações. O que ele já passa é de imediato. Eles têm um sistema integrado que funciona nos Estados Unidos inteiro e eles fazem um negócio chamado listing. Isso já faz parte da cultura deles. Então, se um cliente vira para mim e fala assim, cara, eu quero um apartamento no Brooklyn, lá em Nova York. Eu vou levantar todos os apartamentos no Brooklyn de X square feet, né? Ou seja, metros quadrados, eles falam pé quadrado, de tantos pés quadrados e que vai de tanto a tanto. Beleza, o corretor já pensa, tem esses aqui. São 40, 50. E eles passam 50, tá? Eu já estive lá, como te disse, morando lá, e o cara te manda 51 lá na lista. Inclusive, não é nem uma coisa feita pelo corretor no software dele, não é nem uma coisa feita dentro da imobiliária dele. É um sistema padronizado. Todos os corretores mandam isso aí tudo igual. Então, como eles têm acesso ao banco de dados geral, isso lá funciona. Só que entenda, eu ofereci todos os imóveis, todos mesmo, imediatamente para o cliente. Aqui no Brasil já acontece uma coisa diferente. É como se você fosse numa loja no shopping e falasse assim, Fábio, eu fui lá na loja do shopping. Aí eu cheguei lá na loja e achei meio esquisito. Primeiro que eu cheguei lá na loja, estava vazia, quase não tinha roupa. Aí eu pedi para a vendedora, falei, você tem umas camisas bonitas? Ela falou, tenho, qual é o seu número? Eu falei, eu estou vestindo GG, né? Deu uma engordadinha aqui e tal. Aí ela falou, não, tudo bem, só um minuto. Aí a mulher sai fora da loja e vai embora. Eu fico olhando assim, eu fiquei sozinho lá na loja, né? Aí dali a meia hora ela volta com mais 2 vendedores de outras lojas e um monte de roupa, uma sacola cheia de camisa, de calça e tal, de outras lojas. E joga em cima lá do balcão para eu escolher. Eu vou achar aquilo esquisito. Demorou pra caramba, vem com outro vendedor, não faz muito sentido. Eu vou embora, não vou comprar nada. No mercado imobiliário é a mesma coisa. Quando eu tento fechar uma parceria, se eu já falar assim, olha, tá aqui, ó, eu tô com mais esse corretor, mais não sei o que e tal, o cliente ele fala, por que você não tem os imóveis? E se eu falo assim, não, é só me falar o que você precisa que eu vou atrás, o cliente ele pensa assim, cara, é mais fácil eu já ir atrás do outro corretor que tem esse imóvel, eu já vou continuar pesquisando aqui no portal. E ele faz isso. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro que você se organize para captar focado numa região, para você ter volume de produto, não só um. Fábio, eu tenho uma casa aqui, como é que eu faço para poder vender essa casa? Eu não sei. Mas se você tem várias casas nesse mesmo bairro, eu sei que a gente vai fazer anúncios deles nos portais, vamos fazer anúncio dos que estão melhor precificados num topo de funil ali no Facebook, no Instagram, e aí eu sei que vai atrair um perfil de cliente, a gente vai levar esses caras para visita, e eu vou levar para visitar não um imóvel, mas 2, 3, 4, se não for as opções que ele queria ainda, mais 5, 6, porque eu tenho opções disponíveis na minha carteira, e aí eu vou conseguir pegar e ter muito mais chance de fechar com o cliente. Aí o cliente já passou tanto tempo comigo que ele fala, pô, Fábio, não é exatamente o que eu estou procurando não, mas cara, você se esforçou tanto, a gente já viu tanta coisa, deixa eu te falar, eu vi num anúncio esse outro imóvel aqui, será que tu consegue? Aí eu vou lá e vou atrás de fechar uma parceria. Mas primeiro eu mostrei muito. Agora eu só vou lá, mostro um imóvel para o cliente. Fala assim, e aí, você gostou? Ele, não. Ou ele, vou pensar. Aí eu viro e falo, não, mas se você gostar de outra coisa, me avisa. Ele, tá bom. Ele não tem relacionamento comigo o suficiente, ele não vai me avisar, ele não gosta de mim. Ele, na verdade, já agendou 5 visitas hoje à tarde com outros corretores. É isso que vai acontecer. Agora, se eu já estou preparado, eu já sei, eu fiz captações, eu tenho mix, sortimento, eu vou estar explicando esses conceitos aí nas próximas aulas. E eu já venho preparado com 3, 4 visitas para a gente poder pegar e fazer. Eu já venho com 2 que ele já topou fazer. Eu já estou com chave de mais 2 que eu já pensei em levar ele. Durante a visita ali, durante a manhã que eu estou fazendo visita, eu já vou falando, cara, eu já pensei aqui e eu queria te fazer uma sugestão. Por que a gente não vai ver esse outro apartamento que eu acho que é a cara de vocês e tal? E eu já converso com o cara e ele fala, tá, vamos lá. Porque ele já fica sem jeito de fugir de mim, né? E eu vou dando aquela apertada no cara. Vamos lá, vamos. Eu já pego as chaves ou já ligo lá na imobiliária, já agenda com o proprietário para poder pegar e visitar 2 horas da tarde. A gente só para almoçar alguma coisa rapidinho e vai lá de tarde já continuar fazendo visita para mostrar para esse cliente. Sabe o que vai acontecer com esse cliente? Na hora que você olhar para ele, ele está ali com o celularzinho na mão. Tá, não, só um minutinho, tá? Sabe o que ele está fazendo?
Está cancelando as visitas da tarde com outro corretor. Você roubou a atenção do cara. Isso não é antiético, não. Pode fazer. Você está lutando pelo seu ganha-pão. Cada um luta pelo seu. Fazendo o quê? Passando a perna no outro corretor? Não. Dando um atendimento de excelência e puxando o cliente para você, para que ele seja mais fiel com você. Se você quer fidelidade do seu cliente, complete ele. Se eu vou para um lugar, a comida é ruim, eu como pouco, eu saio com fome, eu vou sair para jantar em outro lugar. Fábio, eu fui numa festa, cheguei lá, a comida estava ruim, não comi nada. Meu amigo, eu vou sair de lá e vou jantar em outro canto. É isso que vai acontecer. Agora, eu saí para um lugar, cheguei lá, tinha a melhor feijoada da minha vida, eu me empanturrei, eu vou querer sair com outro lugar? Não vou. Com o cliente é a mesma coisa. Eu quero empanturrar esse cliente, eu não quero deixar ele sair com fome da minha visita. Então eu preciso captar imóvel. Fábio, você está falando isso daí, eu não estou nem aí para o que você está falando. Porque eu não trabalho com imóvel de terceiros, eu trabalho com lançamentos. É a mesma coisa. A gente vai estar falando sobre isso nas próximas aulas. Se você não sabe o que tem disponível dos demais concorrentes nesse mercado, se a incorporadora que você está ou a imobiliária que você está não tem outras opções, você também não vai conseguir vender. Não, Fábio, eu só vendo um único produto aqui. Tá. Às vezes, se você está com um produto que é muito grande, que tem muita escala e tal, dá até para poder tirar várias vendas, é possível. Mas no longo prazo da sua carreira, se você não estiver sempre captando, sempre se preparando, sempre conhecendo o produto e tendo opções para poder levar ao seu cliente, o seu desempenho vai cair. Isso é fato. Esse é o nosso 7º erro. E o nosso 8º erro que muitos corretores cometem. E relaxa, esse é o último da nossa noite de hoje. Eu sei, né? O tempo já está andando aí. Então, o nosso 8º erro que corretores cometem é o de não definir metas claras. Fábio, como assim meta clara? Cara, muitas vezes eu falo com o corretor e pergunto assim, tá, mas o que você está querendo nesse momento? Aí ele fala, ué, Fábio, tô querendo vender, né? Ganhar dinheiro. Aí eu falo, não, tudo bem, ganhar dinheiro eu também quero ganhar, eu também estou com esse objetivo de vender, mas quanto de dinheiro que você quer ganhar? Ué, Fábio, você falou que dá para ganhar 50 mil, agora eu tô querendo 50 mil, né? Não, deixa eu te explicar como é que funciona isso. A gente vai colocando uma meta que ela é possível e ela é alcançável mês a mês. E aí a gente vai elevando a meta, a gente vai trabalhando, porque às vezes você fala assim, Fábio, eu tô com 5 imóveis, eu não vendo há 6 meses, eu nunca fiz um anúncio, eu não reesquento meus clientes, eu já quero mês que vem chegar nos 50 mil reais? Pode acontecer? Pode. Mas é o mais provável? Não. Às vezes a gente vai ter umas coisas que vai precisar ser organizada para poder chegar nisso. A gente vai fazer um planejamento e vai falar, não, eu quero em 6 meses chegar nisso aqui, sendo que no próximo mês eu quero pelo menos vender um imóvel. No mês seguinte eu quero repetir um imóvel, mas eu quero aumentar o meu ganho. Eventualmente eu vou aumentar o ticket médio do produto que eu trabalho. Enfim, existem várias questões que precisam ser trabalhadas e eu não gosto muito desse papo furado de, não, você aponta para a lua e se você errar, você acerta as estrelas. Cara, eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu acho que se você ficar para cima dando tiro na lua aí, você vai parecer um doido e não vai fazer coisa nenhuma e vai te prender de maluco que você é. O que você tem que fazer é realmente entender que existe um mecanismo, existe um processo e que você tem que ser comprometido com as suas metas. Então, eu tenho uma sugestão para te fazer. Pega um papel agora, esse é o nosso exercício dessa aula de hoje. Todas as aulas a gente vai ter alguma coisa que eu quero que você coloque em prática. A diferença entre quem vai ter sucesso e quem não vai ter é quem achar legal, Fábio, achei muito legal, estou até agora aqui assistindo, hora e tanto já de aula aqui, eu ainda estou aqui e você está aí nessa ladainha e eu estou adorando, mas não fiz nada. Vai dar resultado? Não vai. Esse mundo é de quem executa, esse mundo é de quem faz acontecer. Então, vem o meu convite, vamos fazer acontecer agora. O que é que eu quero que você faça? Pega um pedaço de papel. Não basta fazer no celular, não basta fazer isso no computador, tá? Pega um papel mesmo, mundo físico. Pega um pedaço de papel. Se eu tiver esses post-it, sabe esses papelzinhos que cola? Melhor ainda. Pega um papel e coloca para mim a sua meta individual para as vendas ainda nesse mês de setembro. Se eu tivesse no seu lugar, eu ia fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó. 3 imóveis avulsos por mês, 30 mil de comissão. Essa seria a minha primeira meta. Diretor, bota aqui, ó, grandão aqui, ó, bota aqui na frente, ó, faz ficar grande aqui. Isso, muito obrigado. Desse jeito que a galera consegue ler. Ó, 3 imóveis avulsos, 30 mil de comissão. Pode tirar aqui, volta, deixa eu ficar aqui com um papelzinho, desse jeito. O que acontece? Por que eu quero que você coloque isso aqui num papel? Porque eu quero que você venha e pregue num lugar que fica muito visível para você, para poder pegar e trabalhar todos os dias. Esse lugar tem que ser um lugar que é visível para você e para as outras pessoas que estão junto com você, para sua família. Por quê? Essa meta, ela vai estar explicando o porquê que você está trabalhando tanto recentemente.
Por que está estudando até de noite? Por que está morrendo para poder fazer mais anúncio? Por que está saindo tanto para poder fazer visita? Porque você está comprometido, está comprometida com esse seu novo nível de resultado. E quando os resultados começarem a vir, ninguém mais vai duvidar de você. Você vai se manter fazendo esse exercício. Agora a meta é essa. E eu vou conquistar isso. E eu não desisto enquanto eu não conquistar. Então isso aqui é uma informação para você e para o mundo que te rodeia. Eu estou pronto. E agora é isso que eu vou fazer. E esse é o meu próximo passo. Eu sei que eu falando assim fica parecendo um papo meio coach. Eu sei que fica parecendo aqueles livros lá, O Segredo. Você tem que visualizar. Mas cara, o pior é que funciona. Eu faço isso desde a minha adolescência. Tudo que eu já quis conquistar na minha vida, eu botei num pedaço de papel e eu coloquei num lugar visível para mim. A minha primeira bicicleta, o meu primeiro carro, o meu primeiro apartamento, quando eu ia casar com a minha mulher, tudo eu coloquei num papel, coloquei em cima de uma mesa e eu corri até dizer chega para poder fazer isso. Até hoje, eu vou mostrar para vocês minha sala durante essa semana, mas até hoje, todas as minhas metas, a gente pega um canetão, escreve nos vidros, a gente sai escrevendo nas paredes aqui da imobiliária, porque eu preciso ver aquela meta lá colocada. E o meu time está acostumado já com isso. A gente comemora, a gente fala, bater uma meta, foi legal e tal, porque está visível, todo mundo entende o porquê que isso é importante para a gente. E isso daqui tem dois objetivos. O primeiro é te lembrar da sua meta, e fazer com que as pessoas ao seu redor entendam isso. E o segundo é a gente marcar um pouco o tempo. Por que eu estou falando de marcar o tempo? Porque muitas vezes a gente não tem ideia da capacidade que a gente tem de mudar as nossas vidas em um período curto de tempo. E eu já faço isso aqui já tem algum tempo. Já tem bastante tempo, eu já convidei várias pessoas para criarem esse tipo de meta também. E eu já tive o prazer de dezenas de corretores terem participado de um evento assim como esse aqui e usarem essa marcação para me falar, Fábio, eu não acredito. Tem 6 meses que eu fiz essa meta, eu fiz uma meta para fazer 15 mil reais, 20 mil reais e hoje eu estou chegando aos 50 mil reais. Eu nem acredito nisso. Mas eu acredito. E eu quero que você faça o seguinte para mim. Você vai pegar e não vai fazer simplesmente de colocar esse papelzinho em qualquer lugar. Você vai colocar num lugar que você está vendo sempre. E eu quero que você bata uma foto desse lugar e mande para mim essa foto lá no meu Instagram. É o @corretormáquina-de-vendas. Você vai lá no meu direct e vai me mandar essa foto. Que a gente vai começar até a nossa primeira conversa. Muitos dos meus alunos começaram a falar comigo numa aula exatamente como essa. E a imensa maioria de quem já gravou um vídeo comigo, até hoje, são cerca de 120 pessoas que já gravaram vídeos comigo, que chegaram nesse nível de resultado, a grande maioria dessas pessoas tinha me mandado essa foto. E se tem uma coisa que eu acho um barato, é como se a gente estivesse fazendo, sabe aquele povo que perde peso, assim, que o cara chega assim e fala assim, olha aqui a minha calça, eu tô com eu tinha 150 quilos a mais e não sei o quê. É tipo antes e depois que a gente faz. Você me mostra lá que no dia 11 de setembro você estava 2 meses sem vender e estava fazendo um compromisso que ia chegar aos seus primeiros 15, 20, 30 mil reais. Eu não sei qual que é a meta que você vai colocar para você mesmo. E dali a 2, 3, 4 meses você vira para mim e fala, Fábio, eu cheguei aos 50 mil. E vai ser muito legal eu poder dizer que eu fiz parte dessa sua história. Então faz esse favor para mim, manda lá. Esse é um compromisso com você e comigo. Me mantém também motivado a estar fazendo isso. E aí eu quero te perguntar de novo. Você acredita que você também pode chegar aos 50 mil reais de comissão todos os meses vendendo imóveis? Com um processo? Com disciplina? Porque eu acredito em você. Eu acredito porque eu já vi isso mais de uma centena de vezes acontecendo. Isso eu estou falando só dos depoimentos que eu já colhi de quem topou fazer isso comigo. Porque tem um monte de gente que às vezes não gosta de fazer vídeo comigo, porque fala, Fábio, se eu ficar falando que eu estou ganhando esse tanto de dinheiro, meu cunhado vai vir me pedir dinheiro. Eu já tive um corretor que eu adoro, eu vou falar a cidade, ele é lá de Florianópolis. E eu falei para ele assim, cara, vamos gravar. Ele falou, Fábio, estou devendo pensão alimentícia e o traste da minha ex-mulher, se souber desse dinheiro, vai vir atrás. Aí eu falei, cara, não estou dizendo que está certo, né? Mas eu entendo. Então assim, tirando o povo que deve pensão alimentícia por aí e não está querendo contar para ex, eu imagino que ainda tenha mais um monte de gente que não quis gravar vídeo comigo. Além de que eu gravo vídeo com quem fez mais de 50 mil.
Mas a gente tem centenas de pessoas que mandam todos os meses para a gente, para o meu time de suporte e tudo mais, falando, Fábio, vendi 30 mil esse mês, vendi 40 mil esse mês. Quantas pessoas me chamam no direct todos os meses falando, Fábio, não foi 50 mil ainda, mas eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida, ganhei 35 mil esse mês e eu só tenho que te agradecer. Não precisa ficar me agradecendo, não. Mas eu de verdade fico muito feliz que isso aconteça. E eu acredito demais que você também pode ter esse nível de resultado. Então, diretor, coloca aqui para mim o hashtag eu acredito, porque eu acredito demais nessa galera. E coloca para mim aqui no chat, agora aqui no YouTube, que eu estou vendo aqui. Eu quero ver uma salva de eu acredito, para a gente poder terminar essa noite de hoje. Diretor, tira que eu acredito. Vamos lá? Vamos mais uma vez? Só lembrando, essa foi a nossa primeira aula da semana da jornada Funil do Corretor Americano. A gente tem o nosso próximo encontro agora na quarta-feira, também às 8 horas da noite. Aqui, mais uma vez, eu vou fazer no YouTube, mas é nessa página que a gente pegou e te enviou. A gente vai ter outras conversas também ainda no nosso grupo de WhatsApp. Na aula que vem, eu vou estar te dando alguns bônus super legais. Legais assim, de verdade, não é papo furado, não. A gente vai estar te dando modelo de teaser. Vamos te dar uns negócios gran fino que o cliente vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como esse corretor é profissional, contratou uma agência cara. Você vai ficar igual jogador de futebol caro, sabe? Pimposo assim. Vai acontecer isso com você, é só estar lá no nosso grupo de WhatsApp. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo aqui comigo. Espero que eu possa ter honrado a sua noite. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos vocês com Deus e até quarta-feira. Tchau, tchau.